Olá, meus amores, telespectadores. Dentro de um minutinho iniciamos aqui e hoje o papo vai ser quente. Aguardo vocês. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui do podcast Universo Inteligente. E hoje o papo vai ser quente. Vai ser muito Já louco. aproveitando aqui o ritmo de carnaval, a gente vai falar sobre um assunto que é um tanto quanto algumas pessoas têm um pouco de vergonha, Medo, talvez, trava, também. crenças coletivas com relação a isso, mas nós viemos aqui hoje quebrar todas essas crenças, esses paradigmas. É isso aí, rapaziada. Hoje nós trouxemos aqui uma convidada especial que vai trazer aqui esse tema, vai abordar sobre esse tema de uma forma diferente, uma forma descontraída, que vai fazer com que vocês possam não só adquirir conhecimento, mas se soltar mais. Fica mais E relaxadinho. não se esqueçam, mandem perguntas para que a gente possa também aqui interagir. Vocês estão junto com a gente aqui. Eu quero trazer aqui então para vocês a nossa convidada especial, Márcia Benevides. Ela é psicóloga, ela é sexóloga e a gente vai falar sobre sexo, sim, Eita. de uma forma diferente. Eu sei que muitas pessoas têm essa questão, principalmente as mulheres, com relação à sexualidade. Mas eu acho que no século XXI já é o momento da gente começar a se soltar e tratar esse tema
com um pouco mais de naturalidade, com responsabilidade. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, gente. Seja Obrigada. bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia falar de sexualidade, sexo, né? A ideia é naturalizar mesmo um tema que, como você falou, ainda é muito tabu. Principalmente para as mulheres. Mas os homens também estão muito dentro do tabu. A gente só acha que não, né? Na verdade, eu sinto que os homens, às vezes, não têm tanto conhecimento. Eles só se fazem, né? Porque nós vivemos uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade machista. O famoso acelero, vamos rápido. Mas eu acho que tem muitos homens aí que têm que aprender muito. Márcia, você é psicóloga e você é sexóloga. Né? Quem veio primeiro? Boa pergunta, Sim. boa pergunta. O pessoal sempre pergunta, nossa, de onde veio a ideia de estudar sexologia, né? E veio da psicologia. Então, primeiro a psicologia, né? Eu sou formada em psicologia, vai fazer 20 anos esse ano, completo parabéns. 20 anos de formação, Uau. obrigada. E desde que eu peguei meu diploma, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com a psicologia clínica, então o consultório era a minha meta. Eu comecei a montar o meu consultório antes de pegar meu diploma, enfim. E aí eu comecei a atuar. E depois de alguns anos atendendo crianças, adultos, adolescentes, porque quando a gente começa, a gente atende todos Todo os mundo. públicos, né? Até entender qual vai ser o nosso nicho. Depois de alguns anos trabalhando com as crianças, muitos anos, acho que eu trabalhei aí quase uns 10 anos, eu falei, chega, vou focar nos adultos. Aí as amigas brincavam, você cansou das crianças? Eu cansei dos pais, pelo amor de Deus. É que eu acho mais difícil, né? Tava muito difícil Complicado. trabalhar com os pais. Era mais fácil trabalhar os pais do que os filhos, né? Boa, Daniel. Aí eu fui por essa linha. Mas é Falei, difícil se eu mesmo. trabalhar o casal, os filhos vão ficar Exato. melhores. Melhores. Exato. Só cortando um pouquinho, quando eu era criança, eu acho que antigamente era um pouquinho mais difícil essa questão de aceitar a psicologia, né? A Coisa psicologia. de louco. Há uns 20 e tantos anos atrás. Nossa, você era Não, nova 20 sim. anos atrás? Não, quando eu era criança, eu tinha uma série de questões. E minha mãe me levou no psicólogo, só que ela sempre achou que era besteira. Então, eu acho que hoje existe um Tá tabu um mudando. pouco. Deve ter mudado um pouco. Mas aí minha mãe levou, eu não sei o que a psicóloga falou pra ela, porque eu era criança, mas eu imagino que deve ter falado algo que minha mãe não gostou e ela me tirou. Nunca mais. Exatamente. É muito complicado, sabe? E aí, trabalhar com as crianças, com os adolescentes, é excelente, né? Nossa, com os adolescentes a gente está sempre informada, enfim, é uma dinâmica muito legal. Mas a gente precisa do suporte dos pais e isso não estava acontecendo. Na verdade, o que eu vi acontecer há 10, 12 anos atrás era um movimento mais a escola ligou, vai lá conversar com a escola. Precisa conversar com fulano. Então, os pais estavam terceirizando o processo, né? Caramba. E aí eu falei, peraí, eu vou focar nos adultos, porque aí se eu cuidar dos adultos, a ideia era essa, né? E aí, trabalhando com os casais e só o pessoal adulto, já eu senti falta da sexualidade. Por quê? Trabalhando com um casal, e eu trabalhei alguns anos antes de me formar em sexologia, né? E aí a gente trabalha em várias esferas com o casal. Então, relacionamento com a família, de um e do outro, criação de filhos, valores, princípios, tem várias fases, né? E eu comecei a reparar que quando eu chegava na parte do sexo, as coisas fluíam de tal maneira Sim. que eu falava, gente, eu vou começar por aí, Sim. né? Porque eu brinco que quando a relação íntima tá ok, a intimidade tá legal entre o casal, gente, até a conta do banco, até o cartão de Tudo, crédito né? Isso é melhora. verdade. Não é? Isso é verdade. Com certeza. O, Aí que o eu homem fui dorme estudar. bem, trabalha bem, o dia rende, a mulher não sei. Acho que bem, né, Karen? Eu não sei, né? Eu acho que tudo, né? Porque eu acho que tá tudo interligado. Sim. Quando você tem um pilar desequilibrado, eu acho que desequilibra todos os outros pilares, né? Na minha opinião. Exatamente. E aí eu comecei a notar isso, que quando a intimidade estava ok, para a intimidade estar ok, outros pilares têm que funcionar. Parceria, Sim. comunicação, diálogo. Então, quando eu chegava lá, a coisa fluía. Eu falei, não, eu vou inverter essa brincadeira aqui e vou começar trabalhando a intimidade. Porque quando o casal chega para terapia de casal, a intimidade já está lá no 10º plano, muitas Sim. vezes, né? Então, foi por isso que eu fui estudar sexualidade, porque eu falei, eu vou estudar, então, e coletar aí mais informações, ter ferramentas para trabalhar de uma forma mais sólida. Sim. E aí eu me apaixonei, né, por estudar sexualidade. Aham. E existe um curso específico, uma especialização na psicologia, dentro da Isso. psicologia? Eu fiz fora já, Aham. mas um curso que é voltado só para psicólogos e médicos, que é o de sexologia clínica, né? Então, para entendi. poder trabalhar com a terapia sexual. Aham. Então, são ferramentas que a gente vai utilizar para trabalhar as disfunções sexuais diversas, Entendi. né? Então, fui estudar e não parei mais. Então, na verdade, assim, porque a grande maioria das pessoas que começam um trabalho, muitas vezes elas têm umas questões
primeiro pessoais, e aí que elas resolvem primeiro essas questões pessoais, e aí elas migram. Agora eu vou ajudar as outras pessoas, né? Exatamente. No teu caso, não foi isso. No meu caso, na verdade, eu venho de uma formação onde minha mãe sempre conversou muito abertamente comigo legal. e mais 2 irmãos. Isso facilita bastante, né? Muito, muito. Então, eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, né? Irmãos homens. 2 irmãos homens, e ela Sim. conversava muito. Sim. E quando eu me formei em psicologia, lá atrás, há 20 anos, 1 ano e meio, 2 de formada, a ousadia da mulher, né? Eu decidi que eu ia sair do colégio, porque eu dava aula num colégio durante a minha formação, enfim, aquela coisa, né? Trabalha para pagar os Sim. custos e tal. Quando eu me formei, eu montei o meu consultório. Em 1 ano e meio, eu decidi que eu não queria mais dar aula, que eu Caramba. ia deixar a parte, né, do magistério, que eu era apaixonada e tal, para focar só no consultório. E aí, na época de sair, a direção falou, não, mas a gente gosta do seu trabalho, quer que você fique, não sei o quê. Sim. Eu falei, beleza, olha a ousadia, gente. Hoje eu olho para trás e eu falo, que cara de pau. Eu falei assim, olha, eu fico. Isso em 2005. Se eu puder montar um setor de psicologia no colégio. Uau. Foi a primeira escola em Dayatuba com um setor da específico de psicologia, com a menina recém-formada. Olha a ousadia, né? Mas Hoje eu eles olho pra permitiram trás. daí. Aí eles permitiram. Mas eu acho que a ousadia é algo que uma pessoa que tem sucesso, ela precisa ter ousadia. É. E aí eu fui com a cara e com a coragem. Então, lá em 2005, eu comecei a trabalhar com os projetos com os adolescentes, e um dos projetos dentro do colégio era o de sexualidade. Sim. Aí vocês imaginam, eu trabalhava numa escola que é mantida até hoje pela Igreja Matriz lá em Indaiatuba, né? Então ela tem uma questão da manutenção ali pela igreja. Sim. Não trabalha com a igreja, com a religião propriamente com os alunos, mas ela é mantida por. E aí eu tive que sentar com o padre, que era o diretor atual na época, falar, então, preciso falar desse Cara, tema que com os louco. alunos. E aí, né? E ele conversar me deu abertamente. carta branca. Hoje o falecido legal. padre Da hora. Marcelo, ele deu carta branca, falou, pode trabalhar isso. Me indicou um colega dele também, padre, Mano, que para eu da ver hora. de que forma eu falaria isso Sim. dentro do colégio. Sim, Aham. sim. Em 2005, eu comecei esse processo todo e fiquei lá por 15 anos. Cara, que Nossa. da hora. Saí agora, outro dia, recentemente eu E saí. vim direto pra cá. E saí para cá, É. para dar conta da clínica mesmo. E nessa né? época que você começou na escola, nesse colégio, você já estava começando a trabalhar com sexualidade, então. Então, com os alunos lá, eu É. nem sabia. E eram ainda de que um idade? Dia... Eram Lá adolescentes? era do primeiro ano dos pequenininhos, né, até o terceiro ensino médio, e tinha os Sim. cursos técnicos no noturno. Então, eu, na minha ousadia, fui conversando com pessoas, conhecendo pessoas, e me indicava, eu ia lá. Então, eu fiz entrevista com médicos, com os padres, Sim. ginecologistas, assim. Peraí, como que eu vou ensinar isso para os alunos? De que Sim. forma eu vou falar? Então, eu comecei a trabalhar a sexualidade lá, sem pensar que um dia eu fosse estudar, né, a Estudar formação. isso. E fui estudar anos Depois, né? É, Entendi. Então veio dessa trajetória, essa Aham. facilidade de falar de sexualidade já existia. O curso em si veio me dar ferramentas. Eu precisava Entendi. dos Sim. conceitos, né? Com E certeza. das ferramentas. Entendi. Foi legal. E com relação aos pais, né? Que, assim, Isso que eu ia falar dependendo agora. da família, mas existe uma psicóloga que aborda o tema sexualidade dentro da escola. É Olha, difícil, né? olha lá. A gente teve vários desafios. Então, pense, em 2005 eu comecei isso, né? Tem uma história do pintinho que eu acho que eu já contei aqui com os meninos também, que é bem engraçada, num projeto de sexualidade que eu comprei 600 pintinhos, dei um pintinho de verdade, pinto de Sério? galinha. Um para cada aluno, Mano. para levar para casa numa sexta-feira. E aí eu já tinha combinado com os pais, porque é isso. Então, todo o trabalho que eu fazia com os alunos lá, eu conversava com os pais antes. Né, da Sim. proposta. Então, a gente teve um ano que foi por 2007, 2008, eu não lembro exatamente qual foi o ano, se não antes, que a gente bolou ali um projeto, volta às aulas, e a gente ia fazer uma semana de dinâmica sobre sexualidade. Estava passando aquela fase de gravidez na adolescência, né? A gente não tinha tido nenhum caso no colégio, vamos trabalhar isso. E esse diretor, com a diretora e equipe pedagógica, sempre me apoiando, né? Sim. Ela é doida, mas ela vai com jeitinho, vai. eu conquisto os pais, e Sim. fui. E nós fizemos uma semana inteira de projeto, e eu já tinha combinado com os pais o passo a passo, e que na sexta-feira daquela semana os alunos iam levar um pintinho para casa. Os alunos do 6º ano, que era a antiga 5ª série, né? sim. Até o terceiro ensino médio, de todos os períodos, manhã, tarde e noite, cada um levou um pintinho para casa. Meu, que Os louco. pais sabiam que eles poderiam devolver na segunda-feira, na Aham. terça-feira, mas os alunos não. Então, foi muito legal, porque a Sim. proposta era trabalhar a questão da gravidez precoce. Se você acha que não dá conta de um pintinho, pintinho. Ah, que nem Claro. aqueles bonequinhos É, que o tinha antigamente. virtual. Tinha que cuidar da É. comida, Isso. trocar fralda, esse negócio todo. Que isso. legal. Mas aí era sempre um trabalho feito primeiro com os pais,
para depois com um grupo de alunos. Sim. Foi assim. E até hoje, Karen, quando as escolas me chamam para palestra, eu falo, olha, dentro do pacote das palestras, eu incluo primeiro com pais Tá e certo. educadores, porque eles precisam saber quem é essa pessoa que vai falar. Sim. Porque eu não sei o que o Claro. aluno vai chegar em casa contando, né? Ele vai contar do jeito dele, Do né? jeito dele. E É eu vou verdade. falar. E eu vou falar os nomes certos. E eu vou Aham. falar sem vulgarizar, sem banalizar, mas eu vou Sim. falar. Né? Eu acho que falta muito Legal. no crescimento, no desenvolvimento das crianças, essa parte. Que nem nós estávamos conversando ali fora. Muitos pais pecam por não fases da criança, né? Aquela fase estava acompanhar. chegando um acompanhamento. Chega um momento que conversar um pouco mais aberto. Acho que falta muito isso, né? E não aquela coisa, vai. E aí, de repente, aparece a gravidez precoce, o que eu faço? Pai, mãe, Relacionamento abusivo. né? entendeu? É que a educação sexual começa a partir de casa, né? Mas Sim. os pais, eles já vêm de uma educação que já tem Sim. uma certa trava para passar para os filhos, né? E é o que você falou, né, Karen? A gente precisa primeiro trabalhar na gente para gente. conseguir falar com os Sim. outros. Exatamente. Senão você não consegue. Ou vai falar de um lugar que não tem verdade, Sim. né? Porque você pode, muito bem, que nem eu atendia crianças antes de ter filhos nessa Sim. trajetória profissional. E eu falava de um lugar que eu brinco até hoje. Nunca falei nada errado, os conceitos estavam corretos, a orientação estava correta. Mas a partir do momento que eu vivenciei a maternidade, eu falava de um outro lugar. E aí eu acho que o diferencial é esse, Sim. né? Então, o terapeuta sexual não tem nenhuma questão sexual, nenhuma dificuldade, tal. Não tem vacina pra gente. A gente tem Sim. também, cada um, as nossas dificuldades. Mas a gente tem que estar com elas em dia, tal qual a terapia, para poder dar conta. Senão, Para poder dar conta. E Senão não dá. hoje você trabalha mais com adultos. Só adultos agora. E você deixou a parte clínica e só focou mesmo na Não, sexualidade. Na parte clínica, eu Também. sigo com a psicoterapia Ah, individual adulto, mesmo com temáticas que não Sim. tenham a ver com a sexualidade, e as questões de casal e sexualidade. Entendi. Quem é Então, mais difícil, o homem ou a mulher? sem sombra de dúvida, a mulher. A mulher é A mais mulher. difícil, porque existe toda uma crença Muito coletiva, um mais paradigma, difícil, né? Muito mais. É porque- Mesmo na parte da psicoterapia, a mulher, ela cresce com muitas missões, né? O homem, eu falo que depois, hoje eu atendo ali quase que meio a meio, homens e mulheres. O pessoal pergunta, você atende muitos homens e tal? Que era um grande tabu antes, imagina, se era coisa de louco ir para terapia, imagina para os homens irem para Sim. terapia, né? Sim. E hoje eu atendo quase que meio a meio e eu falo que eu aprendi muito atendendo os homens. Hoje eu entendo melhor o meu marido, o meu parceiro, porque eu falo, gente, que jeito fácil de viver a Sim. vida. É 1 mais 1 igual a 2. Para nós, Sim. não. 1 mais 1, mas está meio frio hoje, então talvez não seja 2. Né? Sim, sim. A mulher tem umas nuances que dificultam no processo de liberdade. Não é só no quesito sexual, Sim. mas em todos os quesitos, né? A gente se cobra de ser a boa mãe, a boa esposa, a boa profissional, a boa dona de casa. Tem a 100% autoestima tudo, né? também, né? A Aham. autoestima que influencia também na Cara, sexualidade. que louco, Então é mais velho. trabalhoso nesse sentido, Daniel. Mas é uma delícia, Eu sou muito desafiador. curioso. Eu sou muito curioso. Inicialmente, as pessoas te procuravam e aí você descobria que existe uma questão aí no casal com relação à sexualidade. Sim. Mas, inicialmente, as pessoas não te procuravam pela sexualidade. Não. Até hoje, para terapia de casal, muitas vezes o casal vem porque está passando por uma crise no casal, né? Isso é por conta do tempo de relacionamento? Eu costumo brincar que assim, para alguns é o tempo, que entra naquela coisa do relacionamento de longo prazo e não sabe lidar com isso, Sim. porque é manutenção diária, né, gente? Eu não sei quantos tempos vocês estão juntos, mas é mais de 15, 15 já, né? anos. Olha lá, ó. Sim. Eu tô ali com o meu, vai fazer 30 esse Então. ano, e é desafiador, Sim. né? Eu falo que é uma decisão diária de você Sim. permanecer ou não Sim. na relação, né? Hoje em dia, diferente dos casamentos do passado, a mulher não tem mais que ficar no casamento e nem o homem tem que ser o provedor daquela família Sim. e ficar ali se não tiver Sim. bom para Sim. ficar, né? Sim. Com Então tem certeza. um lado bom disso, dessa liberdade de escolha e de eu tô aqui porque eu quero, é por Sim. opção, não por necessidade. Mas por outro lado também essa questão da manutenção, é mais fácil trocar do que consertar, Consertar. ressignificar, Nossa, né? meu, você falou uma coisa muito, muito louca. Até aconteceu com nós um tempo atrás. Fomos arrumar o carro, né? Nossa Mercedes. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, viu, você tem seguro? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, meu, dá fim no carro. Aí eu olhei pro cara e falei assim, você tem mulher? Aí ele falou, tenho. Quando sua mulher dá algum problema, você descarta ela? Aí ele, não. Eu falei assim, então, não é assim. É mais fácil encarar o problema do que jogar fora, meu. E aí ele olhou pra mim assim, ele ficou meio assim, eu falei, deixa eu levar o carro embora. Foi embora.
Mas é Não verdade. é né? verdade, verdade. Hoje a coisa do aproveite o dia, então vamos trocar. Não está funcionando, troca, Sim. né? Joga fora. Então é desafiador nos relacionamentos a manutenção, né? Então normalmente o casal procura porque está passando por alguma crise. Sim. E passando por alguma crise, uma das primeiras, não é regra, obviamente, né? Todo mundo, é muita gente para a gente pôr num Sim. pacote, É. mas é muito comum que a intimidade já esteja desgastada. Sim. Né? Então a gente vai olhar para ela também. E aí existem as disfunções. Então, um casal que vem buscar porque não está conseguindo ter intimidade, está sofrendo com ejaculação precoce do parceiro, então a parceira dificilmente, na relação heteroafetiva, dificilmente tem prazer, porque é muito rápido. É a disfunção erétil, que acontece também e dificulta o processo. Tem a questão da mulher, a idade, né? A idade, É. a menopausa, A a menopausa, a falta parte de hormonal, né? libido, exatamente. A dor na relação, a dispareunia, né? Ou o vaginismo, que é uma Sim. contração involuntária do canal vaginal, que não permite nem a penetração. Aham. Enfim, eles procuram pela crise no relacionamento ou, como agora, né, nos últimos anos eu venho trabalhando com a sexualidade em si, a terapia sexual, então tem aqueles que buscam por conta da disfunção também. Né? Sim. E você acha que isso parte, essa decisão de buscar um especialista, parte mais dos homens ou das mulheres? Ai, boa pergunta, Karen. Todo mundo pergunta, Pergunta isso. isso. É. E antigamente, como vão fazer aí 20 anos de clínica e lá atrás, eram normalmente as mulheres que procuravam. Aham. E os homens, quando vinham para o processo terapêutico, eles vinham arrastados, É. literalmente. Aquela cara Aham. emburrada, cara fechada. Tô aqui porque ela falou que se eu não viesse a gente ia se separar e tal. Nossa, uma pressão assim. Uma pressão. pressão E tem braba. um caso que eu falo, de vez em quando converso ainda com esse paciente, eu falo para ele, você sabe, né? Virou case, eu conto essa história para todo mundo e tal. Que ele veio literalmente amarrado, assim, Nossa. pela esposa, né? Ou vamos, ou a gente se separa e tal. E quando eu começava a conversar, porque eu preciso entender o que Sim. o casal está vivendo, o que cada um conta da história que Sim. eles vivem juntos, então como que é do ponto de vista de um e de outro Sim. aquele relacionamento. Ela era super falante e ele falava assim, não, É não difícil, sei, Putz, não lembro. isso Gente, é era um difícil, hein? saco, era um porre, era muito chato. Meu, deve ser louco. Eu não via a hora de acabar aquela sessão, Caraca, porque era meu. muito ruim. A sorte que quando era casal, ela estava junto. Mas Pelo eu preciso de alguns momentos só com Pra o entender ele individual. também, né? Sim. Era o inferno na minha vida. Era, Nossa. não sei. Para mim e para ele, né? Dava 50 minutos Aham. assim, cravadinhos. É normalmente 1 hora? É normalmente Caraca. 50 minutos a 1 Aham. hora. Eu nunca consigo fazer em 50. É sempre 1 hora, às vezes Aham. 1h05, 10. Mas com aquele cara, dava Meu. 49 e chega, né? Só que depois aconteceu um episódio muito interessante com o casal. Por conta de uma história vivida ali entre eles se separaram. E aí, cada um tinha que seguir ali a terapia, né? Por conta de como foi a separação e tudo mais, individualmente. Ele falou, eu só sigo se for com você. Porque eu não vou contar essa história toda para outra pessoa e tal. E eu falei, Olha que da hora. fudeu. Confiança. Desculpa o palavrão, mas eu falei, não, fudeu, eu vou ficar com o cara chato, né? A moça legal que fala, vai Ficou embora, agora. né? Ela falou, Márcia, me indica qualquer colega que eu vou e tô de boa. Aham. Indiquei uma colega na clínica, ela foi e tal. E ele ficou comigo. E eu falei, agora vai ser horrível isso aqui, né? Nossa. Mas foi muito interessante porque Mudou. na temática da separação, e resumindo a história, ele descobriu ali uma traição, uma infidelidade e tal. E ele ficou muito bravo comigo nesse evento. Olha, eu comecei a contar uma história, né? Eu e as Sei histórias. que- mas Eu vou tem- contar tá essa certo. história que é legal. Depois Tá eu respondo certo. essa história do homem e da mulher. Não me deixe esquecer, tá? De quem Aham. procura mais. Mas tinha uma história ali de traição e ele achou que eu soubesse. E aí a esposa me ligou, isso faz muitos anos, numa época que não tinha ainda o WhatsApp, então ela me ligou de tarde, desesperada, que ele ia ficar bravo, que ele estava bravo comigo, que ele ia me xingar, que ele ia brigar Nossa. comigo, que não sei o quê. Nossa. E eu falava, calma, quem sabe assim ele fala hoje, né? Quanto mais É. apavorada ela ficava, mais tranquilo, porque eu falei, agora ele vai falar, né? Sim. Não, Márcia, você não está entendendo, ele está muito bravo, muito bravo. Eu, gente, mas o que está acontecendo? Não, mas ele está bravo, ele vai te maltratar e tal. Eu falei, mas deixa ele comigo que eu vou conversar. Ela falou, Márcia, você não está entendendo. Ele está achando que eu estou tendo um caso com você. Eu, oi? Peraí, como assim? Não, peraí, né? Mano. Enfim, a história é longa, mas por que ele imaginou isso? Porque era o único lugar que ela ia, além do ela trabalho, ia. como se as pessoas não Aham. pudessem achar tempo no trabalho, mas enfim, Sim. parênteses fechado. Ele veio, e ele veio realmente muito bravo, né? E aí eu tentava, ele sentou e começou a falar, porque você tinha que ter me contado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu fazia assim, literalmente, né? Eu sou muito engraçada ali também com os meus pacientes, fazia assim, posso falar? Ele, não, deixa eu falar. Desabafou mesmo assim. Falou 1 hora, gente. E aí, quando faltava 5 minutos, ele olhou no relógio e ele falou, bom,
agora eu tenho que deixar você falar, né? Vou Nossa. deixar você falar. Aí eu falei, então, eu não podia te contar. Primeiro porque eu soube sessão passada e hoje era o meu encontro com você. A gente ia conversar hoje, né? E eu não podia te contar porque eu não sei o que ela vai fazer com essa história e tal. Aí eu expliquei o contexto e falei para ele, mas eu acho que você quer falar mais coisa. Amanhã, 7h, se você quiser, eu venho e te atendo. Sim. Eu quero. E ele veio. E a partir dali, gente, ele ficou anos comigo e foi Caraca, que sensacional. Então eu falo que foi o vínculo mais inusitado que eu fiz na clínica. Putz, bloqueou Como mesmo. que o paciente fez vínculo com a terapeuta, achando que eu estava Cara. traindo, que a esposa estava traindo ele comigo, né? E foi muito legal, porque a partir daquilo ele veio de verdade para a terapia, né? Se entregou de verdade na conversa, Ali, assim. sim. se Porque ele expôs brigou, mesmo, brigou, né? brigou, e eu fiquei na minha ali. Ficou Falei, viu? ouvindo. Sim. Bora Tem que deixar lá, a pessoa vamos lá. falar, tem que ouvir, né? Aí ele começou a fazer terapia, e foi muito legal. Levava lanche, a gente comia lanche na terapia. Foi super Incrível. legal. Cara, que da hora. Mas respondendo a sua Sim. pergunta, então lá atrás eles vinham amarrados. Aí, com o tempo, começou a mudar. Hoje, é mais homens que me procuram para a terapia de casal, Aham. chamando homens que estão na relação heteroafetiva do que mulheres. Aham. E no começo eu falava com as colegas que também atendem casal, eu falei, gente, que legal, tá mudando, os homens que estão procurando terapia de casal. Tá... Não, Márcia, para mim não tá mudando, não. Eu, como não? Tá mudando, gente, são os homens que estão procurando. Não, para mim continua sendo as mulheres. Aí eu comecei a fazer uma análise assim, o que está acontecendo? É. Mas, gente, eu ponho todo mundo para transar, né? Isso é bom. Isso é bom. Então todo mundo Vamos- gostou. Eles gostaram Vamos muito marcar mais, já, né? Karen, semana que vem, tá? Aí aconteceu isso, um foi indicando para o outro, um foi Sim. indicando para o outro. Então, hoje os homens procuram bastante. Mas eu não consigo generalizar, porque alguns colegas continuam dizendo que não, onde a temática não é exclusivamente Aham. sexual, não é os homens. Não Eles são os abordam homens. outros temas, né? É, Então, mas para mim está bem equilibrado e eu Aham. diria que hoje mais os homens que estão insistindo pelo horário, Sim. esperando. Sim. Tem alguns que ficam ali, Márcia, um horário. Eu não tenho horário, eu posso xingar. Não, eu quero com você. Não tem um encaixe lá, não? O último, 6h eu chego lá na porta. o último esperou 2 meses e eu já estava Putz. até com vergonha, porque eu falava, gente, eu não vou É conseguir muito te atender. Ah, mas isso é bom pra caramba. Mas outros aceitam a Sim. indicação Sim. e vão numa boa. Esse que eu falei, não, agora eu vou ter que atender esse cara, porque 2 meses é esperando. muita coisa. Mas eu acho que foi isso. Eu não sou boba, não. Aí, não sou aí tão espalhou, legal a assim. notícia espalhou por Indaiatuba ali. É, eu acho que foi isso, viu? Mano, vamos lá, mina. Mano, e... Porque ela faz as esposas entrarem em ação. Ó, a pessoa fazendo arte. Exatamente. O negócio até, você viu, né? Teve uma Tá. disfunção Broxou. erétil, né? Broxou. aqui. Broxou. É. Mas é isso, porque a gente vai Interessante. falar de prazer e vai olhar para aquilo que dá prazer para o Aham. feminino. Aquele Sim. sexo do hoje tem, vai rolar, vamos dar uma. Sim. Não é legal Não. para ninguém. Isso, Não isso é. aí é uma Não coisa, é. eu acho que é muito... Meu, é passado, cara. O que você falou, meu, se a gente não inovar o negócio, é complicado, cara. Como Só que você no mantém? papai e mamãe ali, pelo amor de Deus. Vai fazer filho, tudo bem, mas até pra fazer filho tem várias de cabeça pra baixo, de lado, de cabeça pra cima, joga na parede. Mas até para fazer filho, o orgasmo é importante. Quanto Sim. mais orgasmo, É, maior é. a probabilidade. É, Olha, sim. gente, tô É brincando. aquela coisa, né? Quanto mais cachaça na carne, mais fica melhor, Mas fica mais macia. mais macia, mais macia. Fica melhor, fica macia e dá pra... Então, né? O churrasco vai ser bom. Agora uma pergunta. Você falou que você atendeu esse casal, né? E que eles se separaram durante ali, né? Por conta de alguns fatos. Mas você já chegou a atender um casal e daí eles se separaram. Existe a possibilidade do casal, por exemplo, o homem, ele ter uma atitude com aquela mulher e daí ele tem um outro relacionamento que, lógico, a personalidade da mulher é diferente e ele mudar a personalidade, o jeito dele por conta de vários fatores, né, de crenças da própria mulher, porque às vezes a mulher ela tem uma crença de submissão e aí o cara acaba sintonizando aquilo e dando, como que eu posso dizer, a pessoa, quando ela sintoniza, pelo menos pelos estudos que eu faço, eu sou submissa, então eu vou sintonizar um homem que faça eu seja o acreditar que eu sou controle. mais submissa ainda. E existe isso. Do cara, ele tomar uma outra... Porque aí ele conhece uma outra pessoa que tem uma outra atitude. Um outro ele caminho, muda, né? E as mulheres também, né? Tudo. Para as mulheres, a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Então, aquela mulher que tinha dor na relação nunca tinha orgasmo, tendo orgasmo, não tem dor na relação, lubrificação voltou né, Uma num outra nível- relação Numa daí. outra relação. Mas por quê? Porque todo o complemento, Todo né, contexto faz muda, parte. né? Eu falo que os casais, como qualquer outra dupla, por exemplo, formam uma unidade funcional. Sim.
que às vezes não funciona. Só é uma unidade funcional, mas que está funcionando de uma forma que eu diria, aí, entre aspas, disfuncional. Então, por exemplo, para um ejaculador precoce, é ótimo ter uma parceira que não tem libido, por exemplo. Ou um parceiro também nas relações homoafetivas. Porque se eu sou rápido, quanto mais rápido, melhor para quem não tem vontade. Porque aí eu estou sem vontade, vai ter dor, não vai ser prazeroso. Então, que seja rápido e termina logo com isso. O antigamente, né? Exatamente. Rápido, vira pro lado e acabou. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso, então, por exemplo, a moça está com dificuldade com a libido. E aí você começa a trabalhar e ensinar para ela de que forma essa libido pode ser recuperada, né? Aí ela vai querer mais. Então, o ejaculador precoce já vai ter que rebolar para conseguir sustentar mais tempo a relação. Então, muitas vezes, eu brinco que por trás de uma disfunção sexual, existe uma disfunção conjugal. Porque é essa unidade que se formou, que você está falando. Né? Entendi. Então, quando mudam os pares, normalmente mudam também as formas de se relacionar. Se relacionar, entendi. Nem sempre é duradouro. Sabe aquela história do, vou mudar, o começo é tudo lindo, o começo é tudo lindo. Se você não sustentar o que foi diferente, daqui a pouquinho, em 6 meses, a gente volta para o que era antes. Eu, quando jogava futebol soccer, a gente até brincava, né? A experiência de 3 a 6 meses. É isso. Sim. Depois disso aí. É isso. Não, com certeza. Essa questão dos homens, né? De traição. Na verdade, hoje existe traição dos dois lados. Muitas mulheres. Mas você acha que os casais, eles buscam a traição e para eles é mais cômodo, ou eles preferem uma terapia, ou depende dos casais? Antes da traição, você fala? Ou depois? Então, às vezes eles procuram a traição porque eles acham que é mais prático, né? De resolver uma situação egocêntrica da parte deles, Exatamente. né? Interessante. É bom saber, né? Mas porque na verdade tem aquela coisa, ao invés de mexer com o que está quieto aqui, vai dar tanto trabalho mexer nisso, ela foi educada assim. A gente ainda tem às vezes não tem tabu. diálogo, né? Não tem, muitas vezes não tem. E a gente ainda vem muito com aquela coisa do tabu e aquele paradigma da mulher para o prazer e a mulher para o casamento, né? Então a mãe dos meus filhos é a mãe dos meus filhos e com ela eu vou ter uma família e não prazer. O prazer eu tenho lá fora, né? Exatamente no passado. Exatamente. E para muitos homens isso funciona de uma forma muito, muito objetiva, muito direta. É simples assim, ponto. Não vou terminar meu casamento, não vou romper. Prazer eu tenho lá fora, que eu respeito dentro das condições que eles colocam, o casamento e mantém. A mulher trai, e trai muito também. Então, foi-se o tempo que a gente dizia, isso é coisa dos homens e tal. Não, as mulheres vão em busca também de prazer, de serem cuidadas, de carinho e tudo mais. Eu falo que no consultório, na psicoterapia, chegam mais as mulheres que traem do que os homens. Mas por quê? E aí, eu, Márcia, também pesquisando, igual essa outra pesquisa geral que eu fiz aí com os homens vindo para a terapia, mas porque as mulheres adoecem, os homens não. As mulheres traem e sentem culpa, e aí adoecem. Né? Deprimem, têm ansiedade, e aí elas têm que lidar com a culpa. O homem não, ele toma banho, tá pronto, volta para casa. Tá a mulher tem certo. muito lado emocional envolvido, é o emocional. Né? Ela não consegue só se envolver ali. Tipo uma culpa, tipo assim, eu não deveria ter feito isso. Foi na tipo emoção. Não posso, não poderia ter sentido isso, né? Então aí a mulher chega com esse peso da culpa. Não que não todos os homens, nenhum homem tem culpa. Tem muitos que têm também, mas para o homem muitas vezes esse lado racional em alta um mais um é igual a 2. Isso é uma coisa, aquilo é outra e acabou. A mulher não, porque a mulher já romantiza, aí ela já quer casar, porque ela acredita que aquilo, que às vezes é só um conto de fadas, vai ser duradouro. Então varia muito, porque hoje homens e mulheres. Entendi. Né? Cara, que louco. Esse lance do homem trair, existe muito, já ouvi muitos colegas também falando, sou casado. Só os colegas, né, Daniel? Não vamos comprometer. Um amigo meu, né, Thomas? Um amigo meu mandou perguntar. Um amigo meu disse assim, que ele tem a mulher dele, né, é casado há alguns anos, mas ele é bom lá, né, na cama com ela, mas também quero mais e procura fora. Eu, poxa, cara, então por que você não pega essas 1 horinha a mais aí? Porque eu acho o cara é muito forte, o cara é bom, ficar 1 horinha, cara. Aí eu sempre falo, mas você acorda desse sonho ou como é que é? Porque 1 horinha, cara, você é guerreiro. Né? E eu falo, mas por que você não pega esse tempo a mais e investe ali? É isso. Aí vem aquelas coisas mano, o que você falou.
preguiça, dá muito trabalho, vai demorar demais. Essa falta de entender um pouco o que a mulher faz no dia, para chegar à noite, tá pronta para você, sim ou não. A gente costuma falar, né, que a mulher é o forno a lenha, o homem é o micro-ondas, né? E, de novo, gente, não é regra, tá? Quando a gente vai trabalhar isso clinicamente, a gente vê que tem o oposto, que já tem muitos anos que aparecem os homens com baixa de libido, e aí as mulheres, acho que meu marido é gay, acho que eu tô gorda, acho que não me ama mais, e não, só tá com baixa de libido. Então, e com crises, questões financeiras, tudo isso que a gente vem passando no mundo, né? Influencia, exatamente. Então, existe também, tá? Mas se a gente for pensar de geral, falar do modo geral, ainda tem muita comparação, né? O homem é o micro-ondas, apertou, ligou, e tem questões fisiológicas, eu já explico direitinho por que isso acontece. E a mulher é o fogão a lenha, você tem que preparar a lenha desde cedo. Tem que ser uma lenha boa. Tem que ser uma lenha boa. O forno não pode estar molhado. Exatamente, a lenha tem que estar seca. Eu manjo isso aí de fazer a pizza, viu? Exatamente. Se você chega só ali na hora, e aí eu brinco muito com essa frase, hoje tem, vai rolar, vamos dar uma. Eu brinco que para as mulheres controladoras, por exemplo, acabou, isso é broxante. Só o fato de você ter pedido, pediu, acabou a graça, né? Eu não gosto também. Exato, somos duas. Tipo, eu falo sempre pro meu marido, não peça. Mas o que acontece? Isso no consultório eu fui aprendendo. Fui aprendendo com os homens, né? Que, na verdade, eles respondem isso até dentro do contexto ali da terapia de casal, na frente da esposa. Márcia, eu peço 45 vezes, que é para ver se eu consigo uma, né? Mas não é pedido, gente. Pois é. E aí existem comunicações não verbais. Exato. Muito mais. Coloca mais azeite na massa. Aí a gente coloca a questão do sexo, a gente não pede. Sexo a gente conquista. É né? a mesma coisa que conquistar a mulher, Pediu, né? acabou a graça. Né? A gente, bem ou mal, vem de uma geração, várias gerações que foram criadas esperando o príncipe encantado. A gente quer ser seduzida. Por mais forte, independente que a mulher seja, todas nós temos um lugarzinho, né, de querer ser seduzida. E existem as mulheres que vão para cima na coisa do seduzir também. E não está errado, né? Mas na grande maioria, quando cai nesse nicho de eu tenho que pedir várias vezes para conseguir uma, é por conta disso, né? Quanto mais pede, menos legal fica. É a mesma coisa que pedir patrão aumento, vai demorar, Exatamente, Eu contei uma história, acho que eu devo ter contado aqui com os meninos também nos podcasts, de um paciente que foi super... Eu tenho muitas histórias, e essas que viram, assim, casos que eu conto, as histórias são legais porque elas conectam com as pessoas, que às vezes elas se identificam com aquela história, Sim, exatamente. Aí faz sentido a história, né? Por trás. E eu falo para eles, não, virou case, né? E esse, de novo, o homem, eu tenho várias histórias com eles, porque eles são muito engraçados. Eles é o elefante na loja de cristal. O perdão do palavrão faz merda querendo acertar. Né? E aí, tinha ele veio para terapia individual, a terapia não tinha nada a ver com questão sexual, mas dentro do processo dele, ele comentava da dificuldade, porque a mulher estava sempre cansada, tinha um filho pequeno, com sono, então era uma tortura. Era a coisa do eu vou pedir várias vezes para conseguir uma e tal. Então, ele, hora ou outra, reclamava. Isso foi antes até de eu estudar sexualidade, mas é um tema que a gente trabalha dentro do processo clínico, né, na psicoterapia. E aí, um dia, o telefone dele tocou na sessão e ele foi atender. Ele viu que era ela e falou, Márcia, é ela sabe que eu tô aqui, deve ser algo sério, tem uma criança pequena, né? Vou atender. Ele atendeu. Gente, ele pegou o telefone e fez assim, oi, fala, dona Márcia. Não sei o quê. Assim, super grosso, sabe? Ele desligou o telefone, eu falei assim, é assim que você fala com ela? Desse jeito. Bem tranquila. É assim que você fala com ela? Ele falou, por quê? Por isso que você não transa. Nossa, meu. Como assim? Aí certo. Fui conversar sobre todo esse processo e aí usamos a metáfora do fogão a lenha, do micro-ondas, expliquei que preliminar, e aí depois eu vou focar aqui e falar um pouquinho para vocês o que é preliminar, né? A preliminar é algo que vai acontecer no decorrer dos dias e não só na hora do sexo, né? Enfim, fui explicar isso tudo, que tinha que começar logo cedo e tal. Por coincidência, passou algumas semanas, eu atendi a esposa, porque eu sempre peço para o convidado, né, alguém que está próximo da pessoa, vir para me falar daquela pessoa, enfim, e coincidentemente veio a esposa. Conversa vai, conversa vem, em algum momento, eu estava sozinha com ela na sessão, em algum momento ela falou, Márcia, tem uma coisa esquisita acontecendo com fulano. O que está acontecendo? Não, ele começa de manhã já, me mandando mensagem erótica, pedindo para eu mandar foto. Eu estou no trabalho, ele quer nudes e não sei o que. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, ele entendeu totalmente. Ele entendeu tudo errado, né? Aí expliquei para ela, a culpa é minha. Expliquei, a gente riu, mas a gente riu muito. Aí eu fui falar com ele, eu falei, fulano, o que você está fazendo? Ai, Márcia, você falou que eu tinha que começar de manhã. Eu tô mensagem.
Aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos acertar esse Meu. discurso, né? E é isso, porque a preliminar, quando a gente pergunta, e principalmente para os homens, eu falo assim, o que é preliminar para você? Ah, o beijo na boca. Não, o beijo na boca que acontece na hora do sexo é sexo. O que é preliminar para você? E eu falo bem assim, né? Sim. Aí ele já fica assim, a massagem? Não, se a massagem vai acontecer na hora do sexo, é sexo. O que é preliminar? O sexo oral? Não, o sexo oral, se acontece na hora do sexo, é sexo. Sim. O que é preliminar? Mas eu não sei, né? Sim. Porque, gente, tudo que acontece na hora da interação sexual é sexo. Se a gente for Sim, pensar que sim. aquilo é preliminar, o que é sexo? É. Penetração de ânus, Sim. pênis, vagina, canal vaginal, pênis, canal Sim. vaginal. É só penetração é sexo? Não. Tudo aquilo é sexo. Então, eu digo que preliminar é o que acontece depois de uma Sim. relação sexual até a próxima. Uhum. Aí eles viram para mim, puta merda, leva 3 meses lá em casa. Falei, então, o que você está fazendo nesses 3 meses? Toalha molhada na cama, hoje tem, vai rolar, né? Putz. Gritaria, briga. Isso é preliminar, Ah, não é? Porque o E sexo afasta, né? acontece, exato, o sexo acontece desde o momento que você se Aham. dispôs a ter intimidade, Sim. né? Para quem tem filhos Cara. pequenos, fechou a porta, começou o sexo, né? Sim, exato. Então, é exato. trabalhar essa pegada que faz toda a diferença na melhora da intimidade. Eu tento, eu tento, assim, no máximo, a cada 6 meses, assim, mais ou menos, né? Mas isso que você está falando cara, é um negócio louco mesmo. É de uma relação para outra, né, Sim. que você faz. Aí, o que você faz, Bambam? Dá uns tapas na bunda, quando passa na minha frente, eu bato na Gente, bunda. eu Chama de odeio isso. gostosa. Não, mas esse negócio de tapa na bunda, gente, eu tenho raiva Olha lá. disso. Tá vendo? Você não já gosto. ouviu ela dizendo que é Não anti-prazer, gosto, gente. então não Total. rola. Não, Nossa. mas aí passa, aí conversa. Ele fala assim, é que, parece homem. Eu falei, eu não gosto, gente. Não gosto. é que eu brinco, disso, gente. eu brinco Tá vendo? bastante com a Karen, né? É. Porque eu falo que ela parece um homem. E aí eu fico com medo de dormir com ela, É. que vai que vira de costa e alguma coisa cutuca. Olha, né? Olha Tipo lá. algo assim que o patrocinador trouxe. Ah, olha lá. falando nisso, pessoal, seguinte, ó. Aqui Ó, tá ó. todos os brinquedinhos, a oficina dos prazeres, parceiraço. A gente vai ter Alexandre. sorteio. Vai ter sorteio. Mas não hoje, É. porque a gente vai fazer um esquema, eu já vou explicar já Agradecer como a vai oficina dos funcionar. prazeres. É. Pessoal, vocês não fazem ideia, tem muita coisa legal. Não é só aqueles, né, grandão, não. Cara, tem muita coisa legal. Alexandre, aqui de Tu, na loja da oficina, vai dar uma puta atenção pra vocês. Vão lá, muito legal. Oficina dos prazeres. Um monte de brinquedinho. Depois que ela você vai vai- mostrar aqui como funciona. Porque assim, eu acho que essa questão disso que hoje o mercado oferece, o mercado erótico, eu acho que ajuda. Ajuda Entendeu? bastante. Eu sei que existem outras questões, tem a questão mesmo da pessoa, por mais que ela seja casada, às vezes ela não tem abertura para diálogo. Sim. Entendeu? Acaba, Eu acho que tem tudo isso. Eu posso dizer por mim, porque assim, você tem sabe a minha escondido, não história hoje, a maioria das pessoas que me assistem sabem, e mesmo eu tendo sido uma pessoa que trabalhou com sexo, quando eu deixei de lado, parece que eu me tornei uma mulher Fecha. normal. virou um homem. E aí eu não conseguia me soltar, eu não conseguia nem falar, tipo, era uma trava. Então eu me senti um pouco uma mulher normal. Coisa que na minha vida, né, desde que eu comecei minha vida sexual, nunca foi normal. Né? E aí eu me senti travada. Eu falei, nossa. Aí entrou essa questão, acho que psicológica, né? Acho que se eu tivesse procurado uma terapia, talvez tivesse influenciado. Né? E depois teve uma outra questão que eu acho que as mulheres, elas passam por isso. Hoje eu tenho 43 anos, né? E tem a questão hormonal. Eu acho que a minha começou um pouquinho antes, porque como eu sou atleta, né? Então teve momentos que eu tive que tomar hormônios. Então eu cheguei a tomar. E Já eu acho que isso mexeu. influenciou, porque eu não sei a real, porque os médicos que eu conversei, eles negaram. Eles falaram, não, isso não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Interfere. Porque eu acho que quando eu parei de tomar, o meu corpo deixou de fabricar. E aí eu acho isso influenciou. Então eu acho que foi um tanto psicológico da minha parte por eu ter trabalhado, porque assim, na minha cabeça era sexo é trabalho. Entendeu? Tipo, eu sou atriz, então sexo é trabalho. Então, tipo, quando ele me cobrava, eu falava, Daniel, é assim. Cobrava. É assim. Se eu tiver que fingir, pra Eu prefiro mim, não Porque acabou. lá é o fingir. Acabou, entendeu? Tudo bem, eu tentava ser o mais natural possível no filme, mas é trabalho. É trabalho. Então, se eu colocar na minha cabeça que com você eu tenho que fingir, acabou. Entendeu? Aí eu Então, saio eu de não perto. posso. Então,
E aí eu acho que teve essa questão mental e teve a questão hormonal que influenciou. E elas trabalham juntas, né? Tudo, É, né? é E aí, isso. quando as mulheres, por exemplo, procuram você, elas não sabem que é questão hormonal, muitas vezes. Elas só acham que, tipo, estão com algum problema. Na verdade, a maioria delas vem descartando a questão hormonal porque já passou no ginecologista. E o ginecologista Como é nunca difícil, fala, né? como é difícil chegar no acesso à terapia sexual, nem todo mundo sabe que existe uma terapia específica para isso e que não é uma terapia manual nem corporal. A gente não tira a roupa, não vai pôr a mão no paciente, o processo é todo na conversa e com as técnicas que a paciente ou o paciente vai fazer em casa. Então, muitas vezes, eles não sabem que tem acesso a uma terapia específica. E, normalmente, no caso das mulheres, já passaram pelo ginecologista. E aí, o que normalmente, não é regra, tá, gente? Normalmente, elas escutam. Relaxa, toma uma taça de vinho. Vamos aplicar, então, aí a testosterona, que a gente já sabe hoje também que tem lá seus efeitos colaterais, né? Então, eu costumo dizer, eu também não sou especialista em hormônios, eu tenho lá os parceiros que trabalham comigo nos grupos de terapia sexual que eu trabalho com as mulheres e eu convido, né? Então, tem uma ginecologista que é especialista em hormônios, que é a doutora Karine. Ela fala Vou de pegar o hormônios. contato dela depois. É muito legal, Minha sabe? ginecologista chama Karine. É, mas eu acho que- Karine, lá em Dayatuba. então não é. Eu gosto muito e ela Senão eu trabalha já ia muito. chegar nela. Senão Eu falei, já peraí, ia, você não falou olha lá. nada pra Eu mim. também ia querer saber também. Ela né, fala hormônio. muito da questão da reposição, Sim. da janela para reposição, enfim. E o quanto o hormônio é tudo que você for Sim. colocar no seu corpo vai ter um impacto, né? Aham. Mas não é só a questão hormonal, é o comportamento que vai mudar, Sim, né? sim. E aí tem muito o efeito placebo, o hormônio obviamente vai mexer, então dá mais energia, mexe, Aham. obviamente que mexe, Sim. mas é aquilo, eu tô tomando hormônio também, e aí tem uma questão que é Influencia. comportamental que vem Aham. junto. Sim. Sim. Já acabou a minha dose, passou o período de X meses E e tal, agora, né? Então, sim, vai baixando um pouco, porque é a questão da química, do como aquilo Tudo funciona. começa na mente. E a cabeça. Então, são duas coisas, né? Eu falo assim, que as pessoas vão lidar lá na menopausa, na andropausa, que é a fase dos homens, né? Lá no futuro, com a sexualidade, da mesma forma que lidaram ao longo da vida. Se eu fui a pessoa que, ao longo da vida, arrumei desculpas para não olhar para mim, para prazer, nunca me toquei, não conheço meu corpo, não sei o que é orgasmo, faço sexo só para ele não procurar fora, que ainda existe muito isso. Vou fazer só para o parceiro não procurar fora, para a parceira não me trocar, né? Se eu vivo desta forma, eu vou viver lá na menopausa e na andropausa com uma bela desculpa. Agora não tem mais lubrificação, agora tem dor, agora a ereção já não é tão potente, né? Se eu já vivia antes, procurando descobertas, procurando o novo, olhando para mim com liberdade, eu vou viver na menopausa também, na andropausa. Então, tem muitas mulheres que passaram pela menopausa e estão super bem, com libido ali, bombando. Aliás, estão experimentando de vibradores, sugadores, enfim, Sim. lá na idade madura, coisas que não fizeram antes. Sim. Então, depende muito dessa coisa do olhar. E aí é o que você falou, né, Karen? Tem muito tabu ainda, é muito difícil. Para a mulher foi ensinado desde sempre o fecha a perna, tira a mão daí, é feio, errado. é sujo. Sim. E o nosso órgão do prazer, antes de chegar nos produtinhos, eu gosto de falar do clitóris, aí eu trago o meu Sim. material para mostrar. Tem que mostrar, com certeza. Porque, né, o nosso órgão do prazer feminino, que é o clitóris, eu tenho aqui um modelinho. Esse acho que eu não tinha antes, hein, Thomas? Nossa, Isso é o que? Um polvo? Parece um Não, pinguim. Eu pensei que era o negócio da chinela. Tá vendo? Esse aqui, eu dei uma vez para uma amiga que eu fazia o programa de rádio, participava do programa de rádio dela, ela segurou, ela falou, Marcia, é para pendurar pano de prato? Eu falei, não, querida. Ou pode É o pegar um clitóris. pendurador de pano de prato e utilizar para isso. Né? Na verdade, esse é o órgão do prazer feminino. Aqui um protótipo dele, e esse daqui já foi feito baseado numa ressonância magnética Caraca, mesmo, que de uma louco. mulher excitada. Então, tudo que a gente consegue ter acesso e ver por fora é a glande, Sim. né? É só É o essa clitóris. cabecinha aqui, Aham. ele todo é clitóris, mas a gente só consegue ver a Sim, glande, dentro. Sim. que é isso aqui, ó. Então, vamos pensar que aqui, não sei se está Acho que dá pra aparecendo ver, né? aí, Thomas. Aqui, ó, toda essa região é a vulva, né? Aí aqui embaixo eu tenho a abertura do canal vaginal. E aqui, coberto pelo capuz, eu tenho a glande do clitóris. Aham. Mas é só a cabecinha. Sim. E que muitas vezes a gente nem vai sentir porque ele não está em ereção. E se essa cabeça for muito grande, cuidado, viu? Então, mas é assim, quando ela tiver uma ereção, ela vai aumentar. Sim. E aí é Aham. sinal de excitação para a mulher, Ponto né? positivo. Um ponto positivo. Então, aquela coisa, não dá para saber se a mulher está fingindo orgasmo. Ou não. Depende, Depende. depende. Se o homem tiver se for conhecimento, sim. esperto,
Por quê? O clitóris, ele tá todinho escondido aqui, ó, atrás Caramba, da que da vulva. hora. Você quer Então, um estilingue? não, toda essa parte do corpinho dele tá guardadinho aqui atrás, ó. Mano, que Então louco. é isso. Só que a gente só conhece esta parte. E como que o Sim. clitóris funciona? E aí eu vou contar uma coisa que eu adoro contar. Eu encho a boca para falar, né? Vou até me ajeitar. É assim, ó. Até o final do ano passado, Vou a até gente abrir meu- sabia. Tá com a calor gente aí? sabia. Tá Deu com calor. calor? Hoje o ar não tá ligado, né? Tá lá, tá em 20 graus. Olha lá. Até o ano passado, final do ano passado, a gente sabia que o pênis, eu gosto desse meu Juninho aqui, o pênis, ele tem 4.000 terminações nervosas. Então, ele dá o caramba. prazer que dá para os homens com 4.000 terminações Aham. nervosas. A glande é a região mais Sim. enervada, né, que é a cabecinha do pênis, mas ela tem 4.000. O clitóris tinha, até o final do ano passado, a gente sabia de 8.000 terminações nervosas. É o Putz. dobro. E quando ele está inchado, que aí ele tem ereção, ele precisa estar inchado para a mulher ter prazer, ele se conecta com quase mais 15.000 terminações sensíveis. Caramba. E eu falo até o final do ano passado, porque no final do ano passado, os cientistas americanos publicaram os artigos comprovando que o clitóris tem 10.000 terminações Nossa. nervosas. O pênis continua com as Com 4.000. 4.000. Tamo E o ferrado. clitóris, 10.000. Aí a gente fala assim, por que, que a mulher não tem prazer? É. Porque com Porque é muito 4.000 os homens psicológico, vão lá em gente. Só cima. pode ser. Por que, que com 10.000 a mulher não está Aham, tendo sim. orgasmos múltiplos em toda a relação? Caraca, A meu. resposta é simples, porque a mulher não sabe que tem um clitóris. Quando ela sabe, não sabe que ele tem que ter ereção. E quando sabe que ele tem que ter ereção, não sabe como fazer ele ter ereção. Porque o Aham. clitóris não vai ter ereção do nada. Exatamente por toda essa crença, né? Essa Tudo que a gente bloqueia. Trava. Aham. Caramba, Por quê? meu. Para o clitóris ter ereção, anota essa, Dani, você vai Ah, curtir. tá tudo Anota na mente aqui essa. já, ó. Anota Os homens aí, lá. ó. Fibra de cada avó. Anota. Para ele ter ereção, ele precisa da mesma coisa que o pênis. Porque, gente, é que eu não tenho aqui a imagem para mostrar para vocês. Se a gente for comparar o pênis, estrutura interna, com o clitóris... é a mesma coisa. Super. Não, Os eu dois imagino. têm a glande, É. os dois têm o corpo, né? O Só que o corpinho, da mulher é a interno. raiz, só que o da mulher está escondido internamente, o do Aham, homem está externo. sim. Como que o do homem tem ereção? Ou é duas formas básicas, né? Fricção, passou a mão, Aham. esfregou, ele vai aumentar de tamanho, por quê? A circulação do sangue aumenta ali na região, enche de sangue, ele fica Aham. ereto. Ou pensamentos. Então, o menino, desde novinho, já sabe o que acontece com o pipi dele, né? Sim. A gente tem criança, Aham. menino pequeno em casa. Ai, mamãe, pipi tá duro, meu pipi ficou duro, não sabe nem falar direito, já tá vendo que o pipi tá duro. E sabe que precisa estimular, ou porque Sim. viu alguma coisa na televisão, pensamento. a partir de tal idade. Então, é a fantasia e a Aham. fricção. Cara, que louco. Clitóris é a mesma coisa. Só que quando que a mulher pensa em sexo? Sexo é coisa de puta, não pode, Não né? pode. Não pode, Verdade, porque ela tem que ser a cara. boa mãe, a boa É. profissional. Putz. Pensar em sexo é só depois que a louça estiver lavada, o trabalho estiver entregue, as Putz, filhas aí, estiverem meu. dormindo, os filhos... Aí ferrou. Quando Aí que ela vai ferrou. pensar em sexo? É, Então, a verdade. fantasia fica negligenciada. E a fricção? Ela teria que pôr a mão e esfregar. Sim. Externamente, nessa região, ou internamente, com o vibrador, com o dedo. Caramba, Quando meu. que ela põe a mão, se a frase que fica das crenças Que que, é a Karen errado, falou, feio, é sujo, feio, não pode, aham, fecha a perna, tira a mão. exatamente. Então, as mulheres não descobrem que o clitóris tem ereção, Uhum. né? Eu falo assim, e aí eu falo com os adolescentes em palestra na escola, a gente não consegue imaginar uma relação sexual com um pênis flácido, por exemplo. Você pensou em relação sexual, você já pensou num pênis Sim. ereto, não vai Sim. pensar num pênis flácido, Com né? certeza. Porque você já associou relação sexual com penetração, o que não é verdade, porque pode acontecer sem penetração. Podem ter orgasmo sem penetração, penetração. né? Mas, enfim, só com ele ereto. Por que a gente não espera o clitóris ficar ereto? Porque a gente não sabe que o clitóris tem que Nem ficar ereto. sabe, né? Cara, Aí, que zica. eu canto ou não canto, né, Thomas? Aí eu falo assim, vou cantar. Aí eu falo assim para os pacientes homens, quando você está lá transando, firme e forte, achando que o seu pênis de ouro está ereto, naquela Aham. potência, que ele entra e sai, né? Que os homens chamam de bater estaca, é isso? Aquela coisa vai e volta. Eu canto assim para eles, sabe aquela musiquinha Escravos de Jó? Putz. Tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Enquanto você está entrando e saindo, a sua mulher está pensando, poxa, eu tenho comida para tirar, eu não tirei a Exato. carne E do aí, congelador. Nossa, esse teto aqui A marmita, tá sujo. isso, Precisa aquilo. pedir para a Limpar. faxineira limpar esse... Putz. Pronto, não tem prazer. Aí já era.
E por quê? E aí vem a bola da vez. Anota tudo isso aí, Dani. Vem a bola da vez. O pênis, como é muito estimulado desde novinho, seja pela fricção ou pela fantasia, o menino já associa como é que ele tem prazer Ele já no sabe pênis. como. Ele sabe Sim. como tocar, ele sabe qual é a fricção da força que ele vai colocar, o movimento e tudo mais. A mulher, não. O dele leva em torno de segundos. Em casa eu brinco que é só o tempo de eu ir fechar a porta, pronto, foi. já, Já tá lá. teve. Gente, como assim? Vou só fechar a porta, né? Sim. A mulher que não se estimula e que está praticando sexo a cada 3, 6 meses, ela vai levar em torno de 22 Muito mais. minutos para Aham. ter ereção. Aí, qual é a sacada? A matemática não fecha. A mulher sem estímulo leva 22 minutos. A que está acostumada a se tocar, ou que está com uma frequência, rápido. é mais rápido. Muito mais rápido, que vai ser tal qual o pênis. Ligou a música, que eu sempre falo do vasinho do desejo, ligou a música, ligou 50 tons de cinza. 50 tons, pronto, Pronto. já aqueceu. Quando ela não está estimulada, e a maioria não está, quando está numa relação de longo prazo, porque está focada nas outras coisas, vai levar em torno de 20 minutos. E aí, a matemática e as pesquisas dizem para gente que a relação sexual, do começo, daquele fechar a porta, beijinho, abraço, massagem, do início ao fim, dura 13 minutos. Putz. Se a relação sexual, em média, leva 13 minutos, aquela do dia a dia, papai e mamãe, Aham. aquela de sempre, não aquela do jantar, do Aham. striptease, Sim. aquela vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas a tradicional do dia a dia Meu. leva em torno de 13. Essa mulher da tradicional do dia a dia precisa de 20 para ter um clitóris Putz. ereto. Ela termina fingindo orgasmo. Sim. Ou sem orgasmo, porque vamos dormir, já é tarde, tem que tomar banho, né? Putz. Então, é uma matemática que falta informação. Sim. Quando a gente leva informação, muitas das questões das disfunções Sim. vão se quebrando Se aí. quebrando. Né? É que depois de muito tempo sem informação, tendo um sexo que não é de qualidade, Sim. muitas vezes com dor, porque aí faz fissura, está Sim. ressecado, Sim. enfim, traumatiza. Se traumatiza, É eu vou pior associar ainda. a dor e Caramba, não a mano. prazer. Exatamente. Então, é um efeito dominó, né? Putz, os homens Mas têm que ficar- assim, por exemplo, a mulher, ela depois de uma relação mais longa, ela passa por essa situação. Mas e no início da relação, que é um namoro, é uma coisa... Boa né, pergunta, cara. Quando tá no início, aquela coisa de Eu tô hoje pegando vem, tudo aqui, só anotando aqui. vai anotando. Hoje tem, a Sim. gente se arruma, se perfuma, Aham. espera e fica na expectativa. E, eu vou fazer a depilação. Então, tem toda uma expectativa em preparação torno do encontro. antes. Isso é preliminar. Aham. Quando a gente está na relação, acabei de lavar a louça, fazer a faxina, estou entregando trabalho, blá, 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 vamos transar. É, e ela não entende o que Cadê a essa fantasia? mudança, né? Que ela achou que, tipo, acabou. E aí? E o Não tenho parceiro muitas mais. vezes fala, comprei gato por lebre, me enganou, porque antes era diferente, né? É. Sim. Faz parte na relação heteroafetiva e na Só homoafetiva. sobrou o resto, né? Da É, parceria eu falava manter. muito isso no passado. É. Eu Só falava, estragou "Sobrou o o restinho pra mim. resto." Nossa, você fazia tanto e agora pra mim você não faz nada? Só porque o Exato. restinho. Que esse é um ponto importante que a Karen tocou e eu acho que é legal. Eu recomendo a pornografia, o pornô para mulheres, principalmente filmes, para as né? minhas pacientes, assim. Para as mulheres, viu? Para as mulheres e para os Ah, os homens, homens eu recomendo o assistem. pornô para mulheres. Porque hoje tem uma linha, né, de pornô para mulheres que é paga. Olha só, né? Olha Ele as foi- Eu nem sabia injustiças. Mas a Érica mulher, ela Leste gosta tem de muito. história. Por quê? É isso. Esse pornô para É. mulheres, e que na maior parte são plataformas pagas, Sim, você não vai achar dentro das plataformas. Você até acha lá no Xvideo da vida, pornô, né, boafoda.com. Você for na categoria, lá na letra P, você vai achar pornô para mulheres. Mas é um pornô que é o mínimo do mínimo da encenação, do cenário Aham. bonito e da preliminar, né, daquele aquecimento. A grande maioria vai direto Direto para a no relação. assunto. Sim. Então, quando você fala Até em pornografia... passa, né? Vou acelerar aqui, porque Isso, homem é vamos. assim, né? Ele acelera pra ir E já... vai. Não, Para só se mulher, não. isso A mulher não não funciona. funciona. Para mulher, o cenário, o É. beijar, o abraçar, é A o que história. excita, que é o que vai fazer o clitóris ativar. Aham, Porque se ela for olhar a putaria, vamos dizer assim, Não, de não é cara, a mesma coisa pra vem mim. primeiro o que feio, o que você está fazendo, por que você está aí, você não devia estar Tanto vendo que isso. o Ah, Oscar que eu você ganhei, fica- né? O Oscar que eu ganhei foi o melhor filme com Olha história. lá. É. Porque é isso que Porque chama eu atenção. criei toda uma história que é a professora do Ela sexo. criou Na verdade, esse filme eu vendi para brasileirinhas. É. Chama-se A Professora do Sexo. Vou Acho que não pesquisar tem, depois. não Não sei. tem? Deve, na É. internet vai encontrar. É. Mas era a escolinha da Morgana, que eu era uma professora que ensinava Olá. como que faz sexo Tem uma anal, por história. exemplo. Tem uma história.
Isso muda todo o contexto. Entendeu? Então, para a mulher, isso. Por isso que eu tinha um público muito. Acho que tenho ainda, né? Mas elas não me encontram, talvez mais. Talvez me encontrem. Mas as mulheres eram um público muito grande que as mulheres tinham, porque elas se identificavam comigo nessa questão. A HBO tem uma série, que eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas é muito legal, que conta a história aí de uma viúva, né? O marido morreu, tinha um negócio, ela achava que o negócio da família tinha a ver com marketing, comunicação, se não me falha a memória, e no fim era uma empresa de produção de vídeo pornô. E aí tem toda uma história que é a trajetória dela começando a produzir vídeos voltados para a mulher. Então, que tenha uma história, que tenha um cenário, né? Mas por quê? A pornografia, bem ou mal, ela destrói muito da educação sexual que a gente não tem nas escolas, que falamos no início da nossa conversa, né? Deveria ter. Não tem, porque ela traz um contexto que não é real na prática, né? Aquele sexo com aquela ereção que não termina nunca, aquele tempo todo. Então, todo o movimento que existe por trás do vídeo acaba desfavorecendo. Quando a gente vem encontrar um vídeo que tem mais produção, que foi pensado no prazer história, feminino, para o homem vai dar tesão do mesmo jeito. Para a mulher vai ativar. O outro daí não. Pra mulher vai. Isso vai ativar. Para o homem, os dois vão funcionar. Né? Para a mulher, só um deles vai funcionar para a grande maioria. A não ser quando elas já dessensibilizaram. Então, começa num filme romântico, que vai para um filme erótico, aí vai para um pornô para mulheres, aí ok, o pornô tradicional. Mas sem dessensibilizar, na primeira, o cortisol é o que vai ser liberado, estressa, né? que é o hormônio do estresse, que é o que vai gerar o que eu estou fazendo aqui. E aí é atrava já a anti-ereção. mulher. Quanto mais cortisol, menos ereção. Com certeza. Então, se vai doer, se tá feio, porque o pornô, assim, quando eu trabalhei com isso, a gente, lógico, sempre quando você é dançarina, quando você é atriz, você sempre tem que exagerar, né? Tipo, a Morgana, ela não é assim na vida real. Ela sempre é o exagerado para a pessoa. É a mesma coisa um desfile de modas. Ninguém vai usar uma roupa de desfile de modas na rua. É só para você ver a tendência, né? É a mesma coisa qualquer tipo de profissional que trabalha com ou ator ou atriz que trabalha com artes. Na dança você tem que exagerar os movimentos no palco para o público conseguir identificar o movimento que você está fazendo. Se fizer pequeno, não dá aquela expressão. Então é a mesma coisa. Então, assim, o que a gente fazia? Eu, por exemplo, era uma atriz hardcore. Imagina que na vida real é assim. Que aí por não isso, é. se for assim, mas o homem gosta, ele acha que, nossa senhora. Eu não tem que gosto, contar e repetir, Karen. Repete só, minhas pacientes vão ouvir. Na vida real é diferente. Na vida real é diferente. E olha só uma outra coisa. Só que o homem, ele é todo... eu não. Sou e aí, quando eu já cheguei a me relacionar, sair com quando eu era solteira, eu saía com as pessoas, né? Tipo, homens. Os homens ficavam nervosos, porque eles achavam que não ia dar conta. Então, na hora que tá assistindo, nossa, tá. E a hora que eu não vou dar conta. Porque acha que vai ser a mesma coisa. Exato, e não é gente. Isso, né? Não é real. Né? Não é a mesma coisa. Não tem o sentimento, o envolvimento. É que nem TV aberta. Não é verdade ali. Né? Então, o exagero. Mas no início era assim mesmo. No início eu achava que... Eu falava, vou pôr fogo no parquinho. Eu falava, mano, eu vou pro Agora, parque de diversão. Eu diariamente. Com outro. Eu falava, vou arrebentar essa mina. Eu falava, nossa, essa mina... Mas aí foi passando, A construção. E vou falar pra Foi você. broxando. Nesses anos todos, ela me ensinou tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa através de filmes. Eu nunca fiz, mas assistindo e tal. Mas vendo mais a parte da história também, que ela sempre ela fez. E aí eu falei, peraí. Você cresceu acreditando numa história. Peraí, cara, não, é melhor eu ficar passando a mão. Passando a mão ali no violão, ver se toca. Tudo isso aqui, exatamente. Agora, isso que você explicou sobre... Mesmo assim, demora 6 meses. Eu não sabia meses. sobre a fisiologia, né? Eu sabia que tinha a parte interna, mas eu não sabia. Achei bem interessante. Tem muitas mulheres, né, que elas não conseguem orgasmo na penetração. Você acha que isso é mental? Não, é psicológico? É físico, é fisiológico, né? Tem toda uma questão também da fantasia, porque é aquilo, né? Eu não me entrego para o sexo, é só o sexo para constar,
para não ficar de cara feia mais uma semana, para o marido não procurar fora, para a parceira achar que eu não quero mais, enfim. Então, acaba faltando, né, de fato, a entrega naquilo para sentir tesão. O que é a excitação, né? A excitação, a gente fala que é a segunda fase do ciclo de resposta sexual humana. A primeira fase, quando a gente pensa num ciclo linear, que agora já sabemos que tem um circular também, mas o linear, a gente já sabe, desde a década de 60, quando Master e Johnson começou a estudar o ciclo de resposta sexual humana, o que eles fizeram? Imagina a década de 1960, colocaram eletrodos nas pessoas e foram fazer testes dentro do hospital. Diz a história que, por um período, eles foram para o puteiro, que o hospital tirou a verba da pesquisa, enfim, tem umas histórias aí. Tem até uma série também. Época, Mas eles colocaram e foram medir o que acontecia com o batimento cardíaco, a respiração, o comportamento de homens e mulheres durante a excitação, durante o momento de aquecimento para o sexo e o sexo, né? E aí eles determinaram, lá na década de 60, algumas etapas. Então, diz que, primeiro, as pessoas passam pela excitação, que é onde o corpo muda. Então, o batimento cardíaco acelera, a circulação acelera também, sanguínea, que é para poder mandar... Existe uma fabricação de neurotransmissores também? Tudo acontece nesse período. Nessa época, eles não identificaram isso, trabalharam só com os aspectos que eram mensuráveis ali. E aí trabalharam tudo o que acontecia quando esse pico de excitação aumentava. Existia para eles uma fase platô, que é onde aquela excitação parava. E depois um pico de orgasmo, que era o pico de prazer, eles chamaram de orgasmo. E a fase seguinte de resolução, que é o período refratário, onde o corpo vai voltar para o estado inicial. Então, o que inchou, desincha, o que acelerou, desacelera, enfim, né? Que para alguns homens a necessidade de dormir, para as mulheres com orgasmos múltiplos ou orgasmo muito potente também a necessidade de dormir, não dá nem para mexer mais as pernas, né? Enfim. Décadas depois, no final ali da década de 70, vem outra especialista em sexualidade e ela traz, a Kaplan, traz um outro gráfico para a gente, linear ainda, de ciclo de resposta. E ela diz assim, olha, não é na excitação que as coisas começam. Principalmente para as mulheres, mas para alguns homens, tem que ter desejo. Se não tiver desejo pela parceria, pelo toque, pela intimidade, não vai excitar. O corpo não faz o que ele tem que fazer. Então, não lubrifica, não acelera, não incha. É a parte de, eu quero. Eu quero. Né? Aquela coisa de, eu acho lindo, mas abriu a boca e broxou. Não, tem que ter o desejo. Depois do desejo vem a excitação, que é essa transformação toda do corpo. Se chegar num pico máximo, tem orgasmo. Nem toda relação vai ter orgasmo e está tudo bem. E aí o movimento seguinte, que é o da resolução, né? Depois de anos, vem aí na década já de 2000... estudos. Os estudos mais recentes é de uma psiquiatra também, especialista em sexualidade, a Basson, e ela traz o modelo circular. E aí faz todo sentido para a gente, por que as mulheres... ciclo, né? Tudo. Por que as mulheres, principalmente mulheres, mas homens também, mas mulheres numa relação de longo prazo entram na relação sexual sem o desejo, né, que a Kaplan colocou, sem a excitação, que Master e Johnson colocou lá na década de 60. Porque muitas mulheres vão para o sexo sem desejo nenhum, não estava nem pensando em sexo, estou pensando em outras coisas, não tem excitação, ou seja, o corpo está ali igualzinho, passou o dia inteiro, né, e ela vai para o sexo. A Basson explica que essas mulheres vão para a relação para aumentar a intimidade conjugal. Ela vai só para fortalecer essa intimidade emocional, esse laço. E aí, durante isso, então eu vou, porque faz tempo, porque, coitado, está querendo. Começou, aí começa o rally-roll, esfrega aqui, esfrega ali. Aí ela pode entrar no movimento de excitação. Mas não é a mesma coisa. Pode entrar, pode chegar num pico de orgasmo, mas ela pode também sair do mesmo jeito que entrou, só com a intenção de fortalecer o vínculo. E está tudo bem também, né? Então, na verdade, toda essa proposta, né, de olhar para o ciclo de resposta é importante para a gente entender como aquece tudo isso, né? Eu falo, e eu acho até que eu me perdi da pergunta da Karen, mas aí você retoma ela, tá? Porque eu vou falando, mas fala da importância de vibrar, né? Porque aí entra a história do vibrador. Quando a gente fala, esse cara grandão, esse cara aqui com controle remoto, mas dá pra tipo, mostrar pro pessoal, é cabeça com cabeça, no caso? Vou explicar esse aí. Eu falo pra Karen, cabeça com cabeça. Esse aqui, é o pequenininho com controle remoto, que a gente chama de... Eu não sei falar inglês, tá, gente? Sou péssima com inglês, mas é bullet, enfim. Cada um vai falar de um nome, de uma forma.
tem esses pequenininhos Mas, aqui. mas A intenção colocado... não precisa colocar lá dentro. A intenção é vibrar. Estimular Ela o não clitóris. precisa, exatamente. Como o clitóris está abraçadinho aqui, lembra? Tudo que Sim. entrar aqui Sim, vai passar vai por passar. ele, Aham. né? Que ele está encostadinho. Então, eu posso vibrar externamente e ele vai encher de sangue. Sim. E eu posso colocar no canal. Aham. Mas não necessariamente eu preciso colocar. Que nem esses Sim. pequenininhos, normalmente, a gente vai usar muito mais para estimular fora, Sim. né? Não para colocar. Esse grande, que alguns vão chamar de fada, né? É fada, alguma coisa Aham. assim, tem os apelidos, né? Das pecinhas. Esse daqui não é para penetração. Essa parte grande aqui de cima E o vai microfone? estimular o Ai. clitóris. É um microfone, parece um microfone. Aham. Vai estimular aqui, não é para Sim. penetrar. Esse daqui é Ah, que para da vibrar hora. fora, né? Então, o que, É, que a boa. gente precisa? De vibração. Sim. Seja pela mão, seja pelo mecânico. Sim. É lógico que os vibras que tem à base de pilha, esse é um simplesinho à base de pilha, mas os vibras que hoje são recarregáveis, né? Tem essa tem. rosa, olha o porquinho. Pô, vibrador, porquinho. esse... São carregados assim na Lembrando que esses bateria. produtos são da Oficina do Prazer, que ele nos cedeu e O daqui a Alexandre. pouco a gente vai falar sobre o sorteio, hein, gente? Gente, essa, Alexandre, enquanto ele show de abre bola. o porquinho ali, essa rosa é assim. Eu vou contar umas histórias Aham. sobre essa rosa aqui, porque vale a pena. É sensacional. Mas só completando, se a mulher estimula isso aqui, Aham. o corpo começa a reagir. Então, quando ele fala, né, agora brincar no violão, é violão que o Dani deu exemplo e tal. Passa a mão na corda ali. Passa a mão e tal. Esse Tocar uma estímulo música. é o ideal para conseguir fazer com Então, que o tempo uma do pergunta, corpo. porque os homens eles acham que é tamanho, não tem nada a ver com profundidade. Tamanho não Que é. bonitinho. Mas o que esse negócio Olha faz? bonitinho. Ele deve vibrar. Esse aqui, eu não tenho desse aqui, mas ele Ele vibra. vibra. Esse aqui é de vibrador. É só Aham. o fim de. Eu fui abrir para ver se ele é sugador também, mas esse só vibra. Mas isso é para disfarçar, para a menina ou a mulher conseguir deixar em casa sem o medo de Sem alguém pegar medo. e ver. Aham, Porque quando a gente olha pensa só. em vibrador, tem coelhinho, tem. A gente Sim. pensa em vibrador, tirem as crianças da sala, É. gente. Agora o A gente bicho pega. pensa nisso aqui, ó, Sim. um pênis de Todo mundo borracha. pensa. E aí vai falar, ai, pra que um? Já tenho um lá em casa, me enchendo o Sim. saco. Não, sei o quê. Não, gente, a gente não precisa. E tem homem que tem ciúmes, por exemplo. Então você não. Tem. Ai, por que você precisa de um desses se você já tem eu? Então por quê? Porque então eu não ele tô não mais dando sabe, conta do recado? exatamente, porque eles não sabem que tem que vibrar. Pênis não vibra. O pênis deles não vai ficar lá dentro eles vibrando. Não, têm Não sabem. Acha esse que- conhecimento. É, que esse né? entra e sai é o Sim. suficiente, não é o suficiente, né? Mas eu preciso de um vibrador? Não. Eu posso vibrar com a mão, Sim. posso vibrar no Aham. sexo oral, no toque, Sim. virilha com virilha, no próprio esfregaço do corpo. Eu Sim. posso vibrar de outras formas, né? Sim. Existem as mulheres que têm orgasmo praticando esporte, por exemplo, em barras, legal. cavalo. A barra de quê? polidense, não. Porque estimula. tive Nunca isso. teve, né? É que você não fica presa ali na Não, barra, é porque, na né? verdade, no momento que eu tô treinando, eu não tô É pensando de barra nisso, assim, ó, não. é de assim, Ah, ó. tá. Porque é o estímulo que pode Nossa, eu já acontecer. imaginei Olha lá. uma barra de polidense. Bora experimentar, Karen. Ai, gente. Mas por quê? Ó, no cavalo, quando estão ali em cima da sela. Sim. Porque é o estímulo. Então, mulheres Sim. que vão ter orgasmo na hora do parto, porque vai passar ali pela região Sim. também. Então, enfim, precisa da Cara. vibração. O formato bonitinho assim, que nem esse de rosa, o meu fica em cima da minha mesa no consultório. legal. Aham. Né? E assim, ninguém sabe o que, que O é. que é? Ah, O que depois que que a é? É gente uma começa vela? a contar, todo mundo sabe, né? Mas é um vibrador e... Vamos ver se tá com bateria. Tá com bateria e ele é sugador. Gente, isso aqui não é de Deus. É. Isso aqui... Daniel, eu quero Segura. um desse. Isso Pode dar de aqui presente. pode providenciar, Mano. cara. Esse aí, Aí. ó... Rapaziada, pelo amor de Eu Deus. vou contar umas histórias pra vocês. Se der tempo, eu conto umas histórias da Rosa. Ai, meu Deus do Mas céu. é isso, ó. Ixi, No fim, a gente para, foi mano. mostrar o pino do plug anal e paramos de mostrar o pino. Olha, É uma questão importante também ali, a sensibilidade o anal negócio também. Né? vibra que é uma beleza. Vibra, né? Será que dá pra É. ouvir? Ó? Não sei se vai dar Um pra, pouquinho. pra ouvir. Eu ouvi um Dá pouquinho. pra ouvir, vamos ver. Dá, né? Dá. Olha, Ele vibra e ele suga. Só que ele é bem silencioso. Ei, A Thomas. gente Aham. escuta de perto, Sim. de longe não dá pra ouvir. Então, para quem tem criança, mora com a sogra, com a mãe, esses daqui É, silenciosos são ideal. ótimos, né? É o ideal. Mas assim, ó, são muitas histórias para contar. Se eu for me perdendo aí das Sim. perguntas, vocês vão me Não, mas puxando tá de ótimo, volta. é isso né? mesmo. Porque eu vivo contando as histórias. Eu falo que quando eu descobri o meu primeiro vibrador, e aí eu conheci num curso e entendi essa coisa do clitóris. O clitóris não envelhece.
envelhece. Então, a mulher com 20 anos e com 95 anos vai ter a mesma sensação. Olha que da hora. Então, se ela estimular o clitóris, É a ela vai mesma ter a mesma coisa. sensação de prazer. O que acontece é que a mulher, aos 95, tem a saúde, algumas vezes, debilitada por outras questões, e não estimula, né? Mas se ela estimular, ele não envelhece, ele não adoece, não existe câncer de clitóris. Ele não atrofia definitivamente, ele fica adormecido, e você precisa estimular para ele acordar, mas ele vai dar o mesmo prazer. É um nervo, né? Como se fosse um Ele nervo, é um órgão É um mesmo, é um órgão. órgão. Aham. E ele e quando a gente mostra assim, eu mostro perto eu falei do meu filho que tem vergonha, né? E eu mostro às vezes na rua, no restaurante. Esses dias eu postei um Reels que eu cheguei num restaurante lá em Campinas mostrando clitóris, né? Eu mostro para todo mundo. Eu falo bem assim mesmo, porque a ideia é naturalizar. Você já viu um naturalizar. clitóris? Espera aí, vou te mostrar meu clitóris e tiro da bolsa o clitóris. Eu ando com literalmente na bolsa. Porque, na verdade, a ideia é naturalizar. A gente só descobriu que o clitóris existia nesse formato, que, na verdade, é esse, né, o natural, em 2009. 2009, Nossa, foi a ontem. Sophie nasceu. 13 anos. Foi Quando ontem. minha filha nasceu. Sabe por quê? Até então as muito pessoas pouco não tempo. sabiam, nem os pesquisadores, 13 o que anos existia. Então é muito pouco tempo Gente. de descoberta. Caramba. E aí eu fui pesquisar, eu falei, mas peraí, por que só 2009? Porque aí eu fui ver como que eles descobriram, que nem esse é baseado numa ressonância. O primeiro, quando eles determinaram a imagem, foi baseado num ultrassom 3D. Falei, mas peraí, a minha filha tem 17 anos, na época eu já fazia o 3D, 4D, como assim? Fui pesquisar, Karen, e descobri que, gente, entre tantas justificativas, uma de verdade escrita lá, né, na história, é porque o clitóris não serve para nada. Putz. Literalmente, ele só serve para dar prazer para as mulheres. Só para isso. Só pra nada, Só. né? Então E o para nada, por quê? E aí eu vou mais a fundo, né? É a indústria farmacêutica que banca as pesquisas científicas no Entendi. quesito saúde, Olha. muitas vezes. Caramba. O clitóris não adoece. E não é não interessante envelhece. pra eles. Para que vai estudar clitóris? claro. Não vamos estudar Ia. clitóris, né? Então não Meu. tem estudos, Como tem pode, muito né? pouco estudo ainda hoje. Hoje já tem uma gama de estudos, mas ainda é muito pouco em relação a outros órgãos. Então não sabia que existia essa estrutura toda. Então eu estou com 45 também, chegamos nessa altura da vida sem saber o que é o órgão do prazer feminino, né? E que ele precisa só de uma vibração. Então quando eu falo de vibrador, que as pessoas pensam nesse resmungo e tal, eu falo, não precisa, pode ser formato batom, pode ser formatinho rosa, a gente só precisa de estímulo, Ô, né? Márcia, esses Gel. gelzinhos, assim, comestível, né? Tem uns Tem comestíveis. uns quentes, tem uns gelados, né? Isso. Ajuda bastante na hora Tem o do... que vibra, tem que esquenta, aquece, né? Ajuda, mas assim, ó, é o que a Karen falou no início. Os brinquedinhos, muitas vezes a mulher tá lá passando por uma situação no casamento que tá complicado e fala, preciso resolver, conversei no médico, o médico falou que tá tudo ok com os hormônios, não pode aplicar nada e tal. Vamos lá para um produto erótico. Com muita vergonha, algumas conseguem chegar lá, outras nem chegam, né? Aí elas compram e faz o quê? Guarda na gaveta, porque quando que eu vou usar, como que eu vou falar? Vergonha Às vezes do o parceiro marido. não gosta, fica bravo, né? Sim. Então, os materiais, os produtos são excelentes para quem já está alinhado e aberto para isso. Porque não raras vezes gera um trauma, porque a pessoa faz pior. todo o movimento de buscar, chega lá, leva um balde de água fria Do marido, né? do parceiro ou da Tem parceira, até uma história desmorona. que uma moça, né, eu já dei muito curso de striptease. Hoje eu foco muito no esporte, mas eu já dei muito curso. E aí teve uma moça que uma vez me procurou para fazer um curso e ela falou que ela teve um trauma no passado. Por quê? Porque quando ela decidiu fazer um striptease pro marido, né, ela se arrumou e tal, nunca tinha feito nada. Quando ela chegou lá, ele começou a dar risada. E aí, como ela já estava insegura, isso traumatizou ela de uma forma. E aí ela travou. Anos depois é que ela me procurou, aí fez tal, e nem lembro se era a mesma relação, enfim. Então, assim, eu acho que também às vezes é a questão do próprio homem, né? Traumatiza, É e aí que, ela não vai tentar de novo. Tipo, né? ele acha que a mulher de fora, sim, pode sensualizar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a mulher de casa tem que ser. Porque aí vai... Com quem você aprendeu isso? Onde você está vendo isso? Por quê? Aí o que eu costumo falar para as minhas pacientes, para seguidoras lá no Instagram? Põe a culpa na Márcia. Falei, eu estava vendo uma psicóloga e uma sexóloga, ela falou e tal, põe a culpa em mim, mostra a live. Exatamente. Porque às vezes precisa. Olha como a interação e a comunicação não tá legal entre o casal, porque eu tenho que provar onde foi que eu ouvi falar, Pra quê, né? né? Que eu não descobri com outra pessoa, uma parceira ou outro parceiro. Enfim, é com aquela amiga, para de andar com aquela amiga. Então, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, Muito acontece comum muito. isso. Então, os produtos, eles podem vir e podem agregar, mas
tem que chegar com jeitinho e chegar no momento que a informação já esteja dada. Senão, você chega com um vibrador e um sugador, é isso. Tá me trocando, tá dizendo que eu não te dou prazer. Quando os rapazes falam assim para mim, mas aí você tá dizendo que eu não dou prazer para minha parceira, eu só fico assim. O que você tá fazendo aqui? Cri, cri, mas cri. ele pode Não ficar assistindo um vídeo e ver a rede social aí e mas tal. Ele não pode se estimular. Ele pode se estimular, mas a mulher não pode ter esse momento dela. E assim, tem 2 questões aí. Existe isso. Então, se você vai impedir ela de vibrar, de estimular, se com a mão, com a boca, com o sexo ali não é o suficiente, então sim, pode ser que você não esteja favorecendo aí o prazer, mas a responsabilidade do prazer não é do outro. Nem do homem, nem da mulher, nem nas relações hétero, nem nas homo. A responsabilidade de buscar prazer e orgasmo é de cada um. Sim. E aí o que a gente precisa é, muitas vezes, quebrar essas barreiras que foram construídas e são as crenças limitantes do não posso, não devo, né? Para conseguir avançar. Sim. Porque se eu não conseguir avançar, como é que eu vou fazer a coisa melhorar? Exatamente. Então, muitas vezes o casal me procura para terapia e aí a gente vai trabalhar. Quando eu chego com toda essa parte de educação sexual, toda essa parte educacional... Mas tem que começar por aí, né? Porque já não a coisa flui. Não, quando eu começo por aqui, a coisa flui. Entendeu que a vibração não é competição com o pênis. O pênis não vai vibrar como a mão, como a língua, como um vibra. Não vai. É fato. Não é competição. Né? É uma necessidade de estímulo. E que eu não preciso usar em todas as relações. Se eu for usar de vez em quando, se a mulher for usar no momento dela de autoerotismo, 1, 2 vezes na semana, 1 vez a cada 10 dias, ela já vai estimular o assoalho pélvico dela. Toda aquela circulação sanguínea do assoalho, que é o que precisa. Não é competição, pelo contrário, o sexo vai ficar melhor para todo mundo. E nesse carnavalzão brabo, tem que saber fazer a pizza. Não Senão não vai degustar direito. Senão, não vai ser prazeroso. E aí vai vir o brotinho. Mas uma pergunta, assim, você acha, nos teus estudos, que é necessário estimular para que a mulher tenha mais vontade? É como, por exemplo, o exercício. Você precisa estimular o músculo para ele crescer. Se a mulher não estimula, então, homens, deixem as mulheres estimular. Porque aí vocês vão ser beneficiados nessa história. E assim, Karen, na verdade, não tem que deixar. É um momento de intimidade de cada um. Exatamente. Não tem nem que falar, dá licença, ninguém fecha manda a porta que eu vou ali. Exatamente. Né? Fazer uma, já volto. Não. Até porque o homem mesmo não vai fala fazer no quando chuveiro, ele vai. no banho. Então, assim, não tem que pedir licença para. É um momento de toque. Exatamente. Por muito tempo eu usava a palavra masturbação, até como uma das aulas ali, das atividades dentro do grupo de terapia sexual feminino que eu acompanho com as mulheres, que são encontros semanais que duram em média de 4 a 5 meses para trabalhar temáticas da sexualidade, falava em masturbação. E aí esbarra na questão religiosa, na questão tabu. Sim. Então, eu fui substituindo a masturbação por autoerotismo, por mapa sensorial. Sim. Porque, na verdade, ela precisa descobrir o que o corpo dela é capaz de sentir quando tocado em determinada região. Então, não tem que pedir autorização. Né? E é muito engraçado, e aí, se der tempo, vou contar a história da Rosa. São pacientes, assim, eu amo meus pacientes, né? Porque eles são pacientes que se identificam com o meu jeitão também, né? Então, eles me contam as coisas e às vezes me contam por escrito no WhatsApp, eu dou print, mando para eles, apagando. Não. Posso postar? Pode. E aí eu conto, posto, enfim. Essa Rosa aqui foi uma descoberta, né? Na verdade, foi o marido de uma paciente que comprou para dar de presente numa viagem. Ela chegou contando que era ótima, a prova d'água e não sei o quê. Falei, quero uma, vou experimentar. Antes de indicar, eu tenho que experimentar. Levei para casa. Isso aqui é o que eu falei, não é de Deus isso aqui, gente. É demais. Por quê? A vibração... A rosa, gente. Essa rosa é sensacional. A vibração dela, no jardim, essa com rosa. Essas ranhuras aqui, ela estimula toda a parte... Ela não é para penetração, tá vendo? Não tem nada a ver com penetração. Ela estimula toda a parte externa. E quando o clitóris já está estimulado, o miolinho dela é o sugador. Então, você encaixa aqui e aí... Pronto. E aí... E precisa usar gel com isso ou não? Não necessariamente, porque só de começar a estimular vai lubrificar, tá? Mas, e como não vai penetrar, não tem a necessidade. Mas vai aí do gosto, enfim. Ela é a prova d'água, pode usar no chuveiro e tal. E aí eu falo que as mulheres começam a experimentar orgasmos múltiplos quando descobrem um sugador assim. Porque estimula mais, muito mais do que a coisa do sexo, que no sexo teve o primeiro, você fala, tá bom. Chega por hoje, missão cumprida. Cansa muito.
E aí, a história começou com... eu indiquei para todas as pacientes, para todo mundo. Foi um tal de vender rosa lá, de o marido da paciente comprar, eu revender. Foi uma coisa de rosa, muitas rosas. E aí, uma vez, uma das pacientes reclamando de falta de libido ainda, já é uma paciente antiga minha, nem é da terapia sexual. Eu falei, viu, mas você comprou rosa. Logo que eu falei da rosa, cadê? Não está usando? Ah, porque não dá tempo, porque tem as crianças. Não sei o quê. Aí eu dei uma bronca, né? Eu falei, minha filha, você precisa de 2 minutos. Você, por favor, vai no banheiro, 2 minutos. Você não vai fazer xixi de vez em quando? Vai lá, liga a rosa e tal. Aí, gente, falei para ela de manhã. Quando foi na hora do almoço, eu recebo uma mensagem dela. Ela nunca tinha usado. Eu vou tentar reproduzir. Ela até já tinha usado golfinhos, outros tipos, mas com sugador, não. E aí ela me manda assim, Márcia do céu. Aqueles WhatsApp, né? Que é aquilo? Você falou 2 minutos em menos de um, eu já não estava sentindo mais nada e tal. E aí, dei print, compartilhei, conversei com ela e foi super legal. E outras pacientes que viram aquela postagem, Márcia, me fala dessa rosa. Acho que você tem que ganhar uma porcentagem dessa rosa. Eu tenho que ganhar uma porcentagem. E aí, uma paciente perguntou sobre orgasmos múltiplos, se é real, se não é, como funciona, ejaculação feminina. E eu fui explicar para ela. Existe o orgasmo múltiplo, é aquele que você vai viver, experimentar vários orgasmos dentro da mesma relação. Sim. Isso. Dentro da mesma relação. Pode levar 1 hora, aquela relação que foi longa e tal. Mas pode acontecer seguido também, pode né? ser em questão de segundos. Né? É dentro da mesma relação, mas de um pico de prazer. E a ejaculação, quando libera o líquido, que nem toda mulher vai liberar, nem todo orgasmo vai vir com ejaculação, nem nos homens. Mas muito isso menos nas mulheres. essa questão da ejaculação feminina. Só cortando um pouquinho Bora você. lá, que isso é importante. Mas é toda mulher que pode ter? Ou não? Não dá para dizer toda mulher, é muita gente, né? Então não dá para dizer. Mas é fisiológico? Qual a questão? É fisiológico e assim, quanto mais ela for estimulada, maior a probabilidade dela ter uma ejaculação. Por exemplo, mulheres que passam pela massagem íntima, massagem tântrica, um sexo que foi super estimulado, ou uma florzinha que vibrou e sugou por muito tempo, muito provavelmente ela vai ejacular, né? Uma das pacientes mandou assim, Márcia, pelo amor de Deus, me mijei toda com aquela rosa. Mas a ejaculação, ela é como se fosse uma urina, não? Então, a ejaculação ela pode sair de dois lugares. Existem as controvérsias, tá? Mas o que a gente encontra como pesquisa aí? Um líquido que sai da uretra, que é um líquido mais líquido mesmo, menos espesso, que não é urina. Então, não tem cheiro de urina, não tem cor de urina, e ele vai molhar o colchão, o sofá, a região, como se fosse uma urina mesmo. Vai fazer uma mancha de molhado, porque é uma quantidade maior. Tá? Quando a gente vai olhar, e uma das vezes que eu experimentei essa ejaculação, acabou tudo, meu marido paga cada mico comigo. Eu fui lá, acende luz, cheira lençol. Eu preciso saber para falar para as minhas pacientes. Com certeza. E é isso, não tem cheiro. Quando eles colocam ali no laboratório para pesquisa, vai encontrar traços de ureia, é a ureia, se não me engano, porque sai do mesmo canal, mas não é urina. Né? E existe a ejaculação que sai, e os nomes são em inglês, por isso que eu me recuso a pagar esse mico, tá? Mas tem a ejaculação que vai sair aqui dessas glândulas de Skinny, que são 2 glândulazinhas que estão logo abaixo da uretra. O líquido daqui, ele vai sair um pouco mais espesso, menos do que o esperma, mas é mais espesso, esbranquiçado. Como se fosse a lubrificação mesmo. Isso. Só que ele é um pouco mais espesso que a lubrificação. E escorre. Nenhum dos dois espirra, você sabe melhor que eu, né? Essa ejaculação que espirra. Isso daí são bolsas de água no canal vaginal, muitas vezes, né? A mulher normalmente vai sentir sair quente e só. Ambos os dois, dependendo da posição. Porque que nem a mulher embaixo, o homem em cima, o homem nem vai sentir que molhou, né? Porque vai descer, não vai sentir quando está deitado. Então, depende da posição, os dois vão sentir. Dependendo, não. Aí, imagina, mulheres que foram super estimuladas, aquele sexo que foi super legal, porque para acontecer tem que ter um nível de estímulo legal, né? Vão ter mulheres que têm uma facilidade de drenagem maior do que outras, por isso que nem todas vão experimentar. Mas, enfim, ela teve aquele sexo que foi super legal, ejaculou e ela acha que fez xixi. Como que ela vai para a próxima relação? Ela fica travada. Trava, né? Porque não tem conhecimento. Morrendo de medo. Então, ela vai ter dor, não vai lubrificar e não vai ejacular, porque ela achou que fez xixi. Então, essa paciente falou, me mijei toda. Peraí, me explica esse me mijei toda. Ela me explicou, eu falei, não, criatura, você ejaculou. Aí, essa segunda paciente me perguntou, dei uma aulinha lá, expliquei o que era um, o que era outro, e que o estímulo contínuo e tal, beleza. De manhã, quando foi na hora do almoço, eu vejo a mensagem da segunda paciente, que foi sensacional também, que deu o que falar. Márcia do céu, um memezinho que tem lá, uma figurinha. Terminada a nossa sessão, fui fazer minha lição de casa, mais ou menos assim. Fui fazer minha lição de casa
E eis que saiu o tal líquido. Fui fazer a minha investigação, porque eu falei para ela, se sair, vai investigar. Fui fazer a minha investigação e não era urina. Agora, aquela história dos orgasmos múltiplos, eu não sei, porque chegou uma hora eu perdi o controle e resolvi parar. Ela ficou... Eu me matei de rir com ela. Ela quis né? parar. Não, ela falou assim, chegou uma hora eu perdi o controle, eu parei. Depois ela coloca, agora eu tô aqui lavando edredom, lençol e perdi a minha rosa ainda. Perdi a minha rosa, fui achar não sei como embaixo da cama. Pensa no nível de excitação que essa mulher conseguiu para ter que parar, porque chega uma hora tem que parar mesmo. Né? Então, gente, corpo se não vocês aguenta. querem... A rosa famosa. Ela... Olá, ele não sabe nem ligar. Não Tem sabe. 8 ou 10 voltagens diferentes aí. A Aperta e vibração segura, dela, né? Dani. Aperta segura aqui. Isso, ela tem, acho que de 8 a 10, a minha tem 8. E vai apertando uma vez rápido para você ver. Então, ela mulherada, ó, vocês vão encontrar Não é isso só as aqui. mulheres, os homens homens também. também. Mas não cabe aqui dentro. É. Não, mas Não, é não, estimulação não é por da isso. vibração. Você Ah, tá. pode, inclusive, vibrar aqui, ó. No nem saco e nem ano, Então, sabe? Aquela rapaziada, região. ó, vocês aí que tá querendo dar uma esquentada, a Oficina dos Prazeres, procura lá, vocês vão encontrar. Ah, o Bambam, eu vi o podcast Universo Inteligente, o Bambam falou, vai lá. Que negócio que é bom, hein, Olha mano? lá, Adão e Eva, super vibes. É, mano, negócio que é bom, cara. Vai lá, fala com o Alexandre, aqui, se for aqui de Tu, tá bom? Então, se for lá em Salto, vocês podem falar com a Andréia. A Oficina dos Prazeres vai atender vocês e vai te dar a rosinha aqui. Mas nós temos Que aqui, louco, ó. cara. Isso daqui, ó. O que que acontece? A gente vai fazer uma ação, né? Que é um sorteio que eu comentei nas redes sociais. Tem vários produtos, ó. Né? Eu não vou mostrar todos aqui, mas tem vários aqui. O que que a gente vai fazer? A gente tava pensando numa forma da gente sortear aqui para vocês que estão ao vivo. Nas minhas redes sociais, que é o Karen Bellini e o Karen Bellini Polidense, eu vou fazer um post. Depois que terminar a live, ainda hoje, eu vou fazer um post oficial do sorteio. Tá? O que que eu quero de vocês? Vocês precisam, primeiro, seguir aqui o meu canal. Vocês precisam marcar 3 pessoas, seguir a Oficina dos Prazeres, que cedeu aqui o nosso presente aqui, me seguir, mas eu vou colocar todas as orientações lá. E aí a gente vai entrar na semana ao vivo numa live. Eu vou fazer uma livezinha para fazer o sorteio para vocês, tá? Então participem. É necessário atender todos os requisitos que eu vou colocar lá no post nas minhas redes sociais. Ok, gente? É isso aí, rapaziada. Pelo amor de Deus, hein? Não fica moscando, aí, não, porque Exatamente. depois de uma aula que nós tivemos aqui, É uma aula, com certeza. você vai perder a oportunidade, você vai querer trocar o seu Opala. Maluco, não troca o Opala que você tem em casa, não, mano. Gente, eu posso dizer, assim, eu trabalhei com a sexualidade há muito tempo, mas tem muita coisa que eu aprendi aqui. Exato. Então, se eu que trabalhei com sexo, né, eu aprendi muita coisa. Imagine as pessoas que vivem uma vida normal, né? O quanto elas precisam ainda ter conhecimento. Então, Exato. Márcia, eu queria agradecer de coração, assim. Mas já? É incrível. Agora que a brincadeira tá ficando Pois é. boa. Não, assim, eu teria muito mais coisa aqui pra perguntar, com certeza. Não tenho dúvidas. Não foi uma aula. Mas às vezes é bom deixar um gostinho de A quero gente mais. volta, Exatamente. A gente volta. Opa. Mas de qualquer forma, Fazer os 48 horas. com ela. Olha, eu pode ter certeza que vai ter assunto. Não, vai ter assunto. Com 48 certeza. eu não sei, mas umas 10 a gente dá conta. Não, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu queria agradecer, eu queria que você deixasse aqui, porque eu tenho certeza que depois disso, muitas pessoas vão querer buscar conhecimento, buscar atendimento, porque eu acho que muitas pessoas precisam. Eu mesma, eu acho que na época que eu deixei os filmes, eu precisava ter buscado, mas nem eu que... Nem pensei. A gente não olha pra isso, Não. né, Karen? Não. Até porque eu quis realmente deixar um pouco de lado, né? Mas eu acho que é muito necessário, porque para a gente ter a plenitude em todos os pilares da nossa vida, a gente tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Então, eu acho muito importante. Então, eu queria que você deixasse aqui as suas mensagens, as suas... Rede social, muito Tudo, importante. para as pessoas poderem entrar em contato com você, com certeza. E com certeza você vai voltar de novo. Eu vou marcar a consulta lá. Eu volto, só chamar que eu volto. Ih, tem Sim. tanta história. Com certeza. Ó, a rede social é psicóloga.marciabenevides, né? Lá tem, no link da bio, né? Tem os meus contatos. O WhatsApp sou eu que respondo mesmo. As pessoas ficam, com quem que eu vou falar? Sou eu, né? Para fazer os agendamentos de horário, seja para terapia de casal,
casal, para terapia sexual. Às vezes é uma consulta avulsa, a pessoa não quer fazer o processo de terapia, mas ela quer ter a orientação. Eu estou pensando nisso, vi a live, eu vi, né, um podcast de vocês, eu quero entender melhor. Então, tem a consulta também. Sim. E eu gravei, tem nas plataformas, nos meus sites, tem um curso sobre sexualidade feminina, que são 10 mini aulas falando tudo legal. isso que eu falei Sim. aqui, mais um pouco. Então, lá eu falo sobre as 5 linguagens do amor, os tipos de orgasmo, tem pelo menos uns 12 Sim. orgasmos Nossa, que legal. femininos. Eu falo de todas essas estruturas fisiológicas. Então, eles vão achar no site Psicóloga Márcia Benevides. Tá no seu site. Isso. Aham. E tem o site da clínica, que é Clínica Márcia Benevides. Lá a gente tem mais 21, 22 profissionais, todos da psicologia, que também atendem crianças, adolescentes, Sim. idosos, família, né? Então, eu Que é tô a parte focada nos clínica daí. adultos, Aham. isso, e na terapia de Perfeito. casal e sexual, mas tem os colegas que atendem os outros nichos e a gente está à Perfeito. disposição lá em Eu acho super, Dayatuba. super importante os pais, a cabeça dos pais tá boa para poder atender os filhos. Sim, sim. Porque se mexe nos filhos, os pais tá ruim, Não não anda. adianta. Não anda. Eu falo assim, eu tô salvando os casamentos, olha lá, Sim. as famílias. Fazendo o pessoal E, às tudo fazer vezes, fuque-fuque. gente, a gente brinca, mas é sério, né? Às vezes, É quantas sério. relações terminaram porque a intimidade não estava fluindo? Sim. E aí você fala, poxa, terminou, se eu soubesse disso tudo Aham. antes, né? Sim, Já sim. ouvi de alguns pacientes, se eu tivesse acesso a tudo isso antes, né? Sim, Então, sim. bora lá buscar. Hoje a feliz. gente tem essa consciência, mas antigamente a gente não poderia nem pensar em Imagina. querer buscar algum conhecimento como esse, né? Sim. Eu mesmo, assim, posso dizer que a minha família, ela sempre foi muito tradicional, embora eu trabalhei nessa área, mas é que eu fui a ovelha negra da família. Minha Olá. irmã também, né? A Mas, excluída assim, ali. mas assim, eu não culpo, porque eu acho que. E outra, é uma Eles coisa que eu deram. queria saber de você também. Porque tem, eu acho que a questão ancestral, né? Que a gente não tocou nesse assunto. Isso. Porque, assim, hoje existe uma linha de estudos, né, que a Márcia Constelação. tem essa questão que é a constelação familiar. Porque vem uma linha de estudos que vem da ancestralidade da pessoa. Muitas vezes ela tem uma trava por conta da ancestralidade. É isso. Antes É da gente isso. encerrar, eu preciso É tocar isso, nesse Tati. assunto, que é uma coisa que eu ia falar. É isso. Eu fui me formar e estudar a constelação familiar, apesar de não ser uma técnica reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Aham. Então, eu não uso constelação com os meus pacientes da psicoterapia, mas eu uso a constelação com pacientes tanto da terapia sexual, quanto pacientes que vêm buscar o auxílio, né, Aham, pontual sim. com questões da constelação. Porque eu encontrei um meio maravilhoso de Sim. trabalhar e olhar para isso, né? Que, na verdade, não tem a questão religiosa, que hoje se coloca Mas muito muita em gente confunde, acha que a Aham. constelação tem a ver com a espiritual, é espiritualidade. religiosa, Sim. não. A base do Bert Helling tem muito a ver com a psicologia. Ele bebeu da fonte do psicodrama, da psicanálise, é Sim. muito da psicologia. Aham. Existem abordagens mais holísticas e mais espiritualistas da constelação. E eu sempre falo para as pessoas, e isso eu fui desmistificando quando eu fui fazer meu curso. Foram 18 meses, foi 1 ano e meio de um final de semana inteiro por De mês constelação? para me formar. Aham. Hoje as pessoas estão fazendo um cursinho de fim de semana pela internet, se diz constelador, então tem mexido um pouco aí de forma equivocada com as pessoas. É um Aham. negócio Sim. muito sério, Sim. né? Mas não é espiritual. E é uma questão. Eu, como sou psicóloga, trabalho com os pés na psicologia, que Sim. é o que eu gosto, né? Mas é uma técnica pontual que a gente vai conseguir olhar para aquilo que a vovó não olhou, a mamãe não olhou. Sim, Então, como sim. que eu vou ter prazer? E cruza também com a psicologia facilmente. Como que eu vou ter prazer se a mamãe não teve? Sim. Se a minha mãe viveu Mas uma essas relação informações, tóxica? uma pergunta que eu tenho, essas informações, elas estão num campo Uhum. ou elas estão dentro da parte da genética da Nas pessoa? 3 coisas, eu diria. Ah. Tem um campo que vem, a gente Sim. nem conheceu a tal da Bisa que passou por um relacionamento que é o abusivo. campo acástico, né? que as tem a pessoas coisa falam. do campo. Esse é o lado Aham. mais espiritual, né? ou Mas não? que, na verdade, se a gente for olhar pela psicologia e pela genética, vem. Porque lá na barriga da vovó, Sim. eu já estava junto com a mamãe. Porque a Aham. mulher, quando está sendo gerada no ventre da mãe, ela já tem todos os óvulos. Então que já ela vai começa nascer. lá desde Então, o eu ventre da- estava na barriga da minha Aham. avó quando ela estava gerando a minha E aí mãe. você já estava agregando todas as informações ali. Isso, tudo que é fabriquinha Aham. de hormônios, de Tudo que a mãe passou ali, que a neurotransmissor, avó passou,
dentro da gestação eu já vivi influencia. junto. É. Putz, Então, nossa. tem uma questão do ambiente fisiológico, tem uma questão do ambiente. Então, a mamãe que passou pelaquela criação com aquela vovó que criou a filha daquele Que é o jeito, porque extrínseco, teve uma né, a bisa, crença. né? Exato. Então, foi ensinando... Olha, eu me matando Broxou aqui, de Thomas, novo o broxou de negócio. novo. Foi ensinando pelo comportamento, e a minha base na psicologia é a psicologia comportamental primeiro, depois eu fui estudar a sistêmica. Então, por comportamento também. Então, tem a genética, tem o comportamento e tem esse campo do fenomenológico, que é onde a constelação Sim. trabalha, né? Então, a gente vai fazer o movimento com bonequinhos. Eu trabalho hoje individualmente com os Com bonequinhos. os bonequinhos. Meu auditório está em forma de ampliação agora, estou com uma Sim. obra lá. E tenho o encontro com pessoas. E aí é que as pessoas falam, é espiritual, porque as pessoas nem se conhecem sabem e se como é. comportam. Sim. É. Aham. Mas, na verdade, tem uma sacada por trás, que eu gosto de trabalhar isso com os pacientes que me procuram, que, na verdade, não é o outro que está representando ali, ele não conheceu minha avó e parece o comportamento da minha avó. Sim. Mas é você enxergando a sua avó naquele comportamento. comportamento. Então, é o que o paciente diz. Não tem o sobrenatural, é o fenomenológico. Sim. É um fenômeno e é o que ele enxerga daquilo. Sim. E é lindo. Meu, o porque assim, ó, resultado. eu assisti algumas, assim, online mesmo, tem uma moça que chama, eu não lembro o nome dela, é uma pessoa incrível, Priscila, eu acho. Isso, eu não péssima sei. com os nomes. Eu só sei que, assim, eu vejo ela atender, assim, as pessoas na live, e ela fala, de repente, que você teve um irmão que a mãe perdeu no parto. Como que ela sabe isso, sabe? Eu acho incrível. Eu Na acho verdade, muito. é o campo fenomenológico ali, né? O campo morfológico que vai mostrar, dar algumas informações. Mas a gente não ousa, na maior parte das vezes, os terapeutas mais cautelosos não vão afirmar. Eles vão Sim. questionar. A mamãe perdeu algum bebê? Existe a possibilidade de ter perdido? Enfim, porque o campo Acho que é mostra de uma Priscila forma. Uemura, é o nome dela. É. Eu acho que eu sei quem que é, uma mesticinha que Não, eu sigo é também. Ela é muito isso. boa, eu gosto Gente, muito. mas ela fala com uma coisa e a pessoa começa a... Nossa, eu falo, É como muito que ela sabe? legal. Eu sou suspeita para falar. Vamos trazer ela aqui também no Não, eu podcast. achei incrível, Bora. porque... Mas daí isso influencia na sexualidade, Com né? certeza, com certeza. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, antes, só para contextualizar, e a minha mãe comentou, né? Porque eu trabalhei com toda essa questão da sexualidade, uma forma que eu acho que ninguém da minha família encara a sexualidade com tanta naturalidade como eu. E a Só minha mãe as comentou, pessoas que você conhece. Pois é, então, eu não sei, mas eu sei que eu não lembro quem foi da família, acho que foi minha bisavó, que ela teve um problema no intestino. Acho que foi minha bisa, né, que minha mãe comentou. E ela teve que ir lá para Campinas, para uma faculdade, acho que foi a Unicamp, eu não sei se foi a Unicamp, mas ela foi feito um estudo com ela, pelo que ela tinha no intestino, que ela voltou toda constrangida, naquela época, sei lá, 1800, no início do século XIX, não sei. Ela voltou toda constrangida, porque disse que ela teve que ficar nua na frente dos estudantes, dos profissionais ali, e ela voltou muito mal. E eu falei, nossa, que interessante. impacta, Será que isso tem alguma coisa que hoje influenciou na minha vida, nessa questão? Com certeza tem alguma coisa, a gente não consegue afirmar exatamente o que é, mas até o fato de trabalhar da forma que você trabalhou com a sexualidade pode ter a ver com algo que tudo, né? aconteceu lá atrás. E que, assim, é bom, é ruim, gente, a gente está aqui fazendo o nosso melhor. Sim. A gente só vai tentar olhar para aquilo que está adoecendo, que está se tornando uma Exatamente. patologia. Se está tudo bem, segue a Tá vida, tudo está tudo certo, bem. exatamente. Então, essa coisa do julgar certo e errado, é certo e errado para quem? Pra quem? Depende da Quando? lente que você Onde? enxerga. Isso. Exatamente. Então, a gente vai intervir como profissional quando está causando Sim. transtorno. Quando Exatamente. tem incômodo, não está incomodando. Tem vai ter gente que me vida. pergunta, você se arrepende? Eu falei, não. Eu acho que tudo é um aprendizado. Sim, Tudo é um sim. aprendizado, gente. E outra, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não teria conhecido o Poli, por exemplo. Eu não Você teria conhecido meu marido. não teria tido sua filha. Não enfim. teria. São Aí essas minha mãe até histórias. comentou esses dias, né? Porque às vezes eu posso, porque eu preciso me reencontrar. Então, às vezes, eu não estava fazendo mais isso. Mas às vezes eu tenho algumas fotos mais sensuais e eu posso. Por que você tá trazendo o passado de volta? Minha mãe, às vezes, ela manda mensagem assim. Né? Eu mesmo tendo 43 anos, minha mãe ainda, ela tenta, né? Ela é leonina. E Mamãe. aí eu pego e falo assim, mãe, é assim. Imagina, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Tudo é um aprendizado. A gente está aqui para errar, para aprender.
né? Eu não teria conhecido o Poli, eu não teria sido a profissional que eu fui no Poli, não teria conhecido meu marido. Deus acha uma forma de colocar as coisas no seu caminho. Ela achou que eu ia conhecer meu marido. Não, mas sem eu ter feito. E ela achou que, tipo, eu ia conhecer o Daniel, ia ter minha filha do mesmo jeito. Jogando basquete. Eu nunca joguei basquete na vida. Morando aqui no interior, sendo que eu conheci ele em São Paulo. Ele era a segurança da onde eu fazia shows. Eu não iria conhecer. A minha história teria sido outra. Então, eu acho que a gente tem que passar por algumas coisas, né? Então, claro que tudo são decisões que nós tomamos, né? A nossa vida toma um rumo dentro das decisões que nós tomamos, né? Mas eu acho que tinha que... Eu não me arrependo. Resumindo, Isso eu não me é super arrependo. importante. Para você se manter saudável, tudo que você exclui vai ficar batendo na sua porta dia após dia. Então, inclui, fez parte. Fez né? parte, exatamente. A gente tem que honrar o nosso passado, a nossa história. É isso. Mas assim, eu ia terminar antes. Quase mas 2 horas de podcast. Pois é, mas eu tive que perguntar, porque é uma coisa que eu tinha coisa falado muito... com ela antes. Eu queria muito saber dessa questão da constelação. Mas é Lembra muito conteúdo, que eu falei? né? É muito É conteúdo, muita coisa, gente. É muita coisa que gente. eu acho que em 2 horas, meu, é uma vida, vamos dizer, né? É uma vida. E mexer ainda com essa parte de sexo, eu acho que sexo é pra vida, né? Sexo é saúde. Se você não cuida bem da sua saúde, como você vai ter um sexo saudável? Pois é, né? faz parte. Eu penso dessa forma, né, pessoal? Se vocês não pensam, o problema é seus. Mas assim, ó, já falo pra vocês, ó. Um monte de brinquedinhos, se vocês tiverem outra opção. Não quiser uma outra opção, Oficina dos Prazeres. Mas Márcia, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Mais uma vez. Gratidão rapaz, mesmo. Marca lá 2 consultas, certeza. Entre em contato com ela. E queria agradecer também a Oficina dos Prazeres, que entrou em parceria aqui com a gente. É isso aí. É assim, a gente teve algumas questões aí que a gente trocou o link de última hora. Acontece, né? Nas melhores formas. Quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente não ia deixar de fazer, claro. Mas para que vocês possam estar por dentro de tudo do podcast Universo Inteligente, fiquem atentos à minha rede social, Karen Bellini Polidense. A minha também. E Karen Bellini, porque eu vou postar aqui as novidades, as alterações que nós tivemos que fazer, tá? E principalmente com relação ao sorteio que tá aqui. Pessoal. Eu vou postar, então, isso aí. terminando ainda hoje, eu vou fazer o post do sorteio, né? Que é o post oficial. Sim. E é importante seguir os requisitos para poder participar. E durante a semana eu faço o sorteio ao vivo com vocês. Ok, gente? E se não quiser participar, pessoal, fique triste. E quem ganhar, quem participar vai ganhar. Vai ficar feliz da vida. Muito feliz de brincar com isso daqui. E vou falar pra vocês aqui um recadinho rápido. Não esqueça de entrar no Instagram do Universo Podcast Universo Inteligente. E você que quer ter seu nome aqui conosco, aqui, ser um patrocinador, ser um parceiro, entre em contato conosco. Não perca tempo, não. Entre em contato conosco e estaremos entrando em contato com você direto, rápido. Vou até você se for preciso. Não importa o estado que você estiver, eu estarei lá. Pois é. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão a todos os telespectadores e nos vemos na próxima semana. Um grande tudo beijo. nosso.